Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo por aí? Seja muito bem-vindo, hein? Seja muito bem-vinda ao Morning Show de Natal, que começa agora, hoje, dia 25 de dezembro de 2020. E nós estamos aqui ao vivo, no rádio, no YouTube e na Panflix até às 11h30 da manhã, para te trazer o Morning Show. Aqui a gente não para não, nem muito menos no Natal, então a gente, no Natal, quer contar muito com a sua companhia. Vamos nessa. Então é Natal, minha gente, e o nosso presente para você é um programa quente, com muito debate, muita polêmica e com os momentos que mais marcaram o Morning nesse ano. Hoje a gente preparou, por exemplo, um amigo secreto de pautas para os nossos comentaristas, Joel Pinheiro da Fonseca e Paulo Figueiredo. O Jogueiredo, como a gente brinca, o Paulo sorteou a pauta Felipe Neto, o youtuber mais famoso do Brasil. Vai lançar, para vocês terem uma ideia, um instituto que promete lutar contra a desinformação e o ódio na internet. E o Joel tirou a pauta Ricardo Salles. Será que o ministro do Meio Ambiente é o grande responsável pelo Brasil vencer o prêmio Fóssil do ano na ONU? Coincidências à parte, o nosso amigo secreto será junto e misturado. Todo mundo fala sobre tudo e sobre todos. Afinal, esse é o estilo do Morning Show, né, minha gente? Que tá chegando agora no rádio, no YouTube e na Panflix, fazendo a magia do Natal acontecer. Quer dizer, então, que você tirou o Ricardo Salles, Joel? Bom dia, Paulo Matias. Que lindo presente de Natal. Meu coração até se aqueceu aqui. Ou talvez tenha sido o fogo, viu? Bom dia a todos. Que bom. E você, meu querido Paulo Figueiredo Filho, tirou o Felipe Neto? Que presentão, hein? Que delícia. Esse grande gênio da política mundial, esse grande pensador, filósofo, Felipe Neto. Tá bem, é o que eu mereço para esse ano. 2020 é isso aí. Que ótimo. Vini, bom dia para você, bom dia ao nosso Joel, ao nosso Paulo Figueiredo, bom dia a você. Qual que é a nossa hashtag do Morning Show de Natal? Bom dia, Paulo Matias. Bom Natal para você, bom Natal para o Joel, para o Paulo e para todo o nosso público aí que está assistindo a gente nesse especial de Natal aqui do Morning Show. Sabe o que eu tirei, Paulo? Eu tirei o camarote aqui porque eu quero só ver esses dois comentando esses dois assuntos, né? Quem diria, hein? Joel Pinheiro da Fonseca tirando Ricardo Salles, né? Que ele falou tão bem durante todo esse ano. Eu serei o barman do camarote. Vou só servindo. E o Paulo Figueiredo falando do Felipe Neto, que, né, como a gente sabe, os dois trocam mensagens de muito carinho aí pelas redes sociais. São muito queridos, né? Sim. Tanto o Paulo Figueiredo quanto o Joel Pinheiro da Fonseca, se vocês olharem os nossos tweets, os comentários no Facebook, é amor pra tudo quanto é lado, né, minha gente? Afinal de contas, nós estamos no Natal, então amor sempre em primeiro lugar. Olha só, como eu prometi que o nosso programa de Natal hoje vai ser quente, então nós vamos já começar com uma boa polêmica. É o seguinte, e o personagem central dessa polêmica é o youtuber Felipe Neto, o cara que o Paulo Figueiredo tirou no nosso amigo secreto. Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer que o Instituto do Felipe Neto vai lançar no próximo ano um centro de curso de educação digital? Como é que vai ser isso? O Joel vai ser aluno dele? Parece que já foi um dos primeiros inscritos aí, inclusive ganhou até uma bolsa aí, o Joel, né, que vai participar desse curso do Felipe Neto. Eu devia ser professor. Vai ministrar uma das aulas do curso. Você ganhou bolsa, Joel? Você ganhou bolsa? Ganhou cota. Ganhou cota. Eu vi que o curso era gratuito, o Joel conseguiu ganhar bolsa num curso gratuito, isso é um A bolsa gratuita. É cota, só para liberais. Exatamente, Paulo. E esse Instituto do Felipe Neto é o instituto que chama Instituto Vero, né? Como você bem disse, vai lançar um curso digital em 2021 e as aulas vão ser ministradas aí e abordarão temas
como o uso consciente da internet e o combate à desinformação. A gente está vendo na nossa tela aqui já, né, o Felipe Neto dizendo que é oficial, que este instituto vai focar em expandir a educação digital no Brasil e lutar contra a desinformação e a articulação do ódio. Essa iniciativa, Paulo Matias, recebeu nada mais, nada menos que um investimento de R$100 mil por parte do Felipe Neto, e a expectativa é que as aulas comecem aí a partir de julho do ano que vem. O Felipe Neto afirmou também que o Instituto foi criado a partir da ideia de se formar um instituto que trabalhasse nessa frente de educação digital para fazer com que as pessoas tenham educação básica, tenham acesso aí a como usar a internet e, com isso, não se tornem vítimas e alvos tão fáceis dessas engrenagens de articulação do ódio. Ele diz que a gente tem uma conscientização crescente, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com esse tema, tentando ao máximo melhorar, mas ainda há uma ignorância muito grande. E para finalizar, o Felipe Neto diz também, complementa, que as pessoas passam para frente muitos posts sem checar, que isso é muito comum, que isso vem acontecendo de todos os lados, inclusive não só dos lados dos reacionários, como ele classifica, mas também acontecem erros do outro lado. Ele diz que é preciso cada vez mais difundir essa cultura de educação da informação, das pessoas buscarem sempre a informação antes de retuitarem alguma coisa e buscar parceria com as plataformas para melhorar este ambiente digital. Paulo Matias. Muito bem, Vini. Vamos começar então por quem tirou o Felipe Neto no Amigo Secreto. Paulo Figueiredo Filho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos ver se você consegue me responder essa pergunta. O que é discurso de ódio? Você consegue contextualizar para a gente o que seria isso e quem decide? Discurso de ódio, a definição de discurso de ódio é a seguinte: é tudo aquilo com que eu não concordo. Tá respondida a tua pergunta? Discurso de ódio é isso. É tudo aquilo se eu não concordo com o negócio, eu classifico como discurso de ódio, e aí eu posso censurar e proibir a pessoa de falar. E quem decide? Quem decide é o Felipe Neto. Ah, perfeitamente. Entendeu? Ou... eu não vou ficar citando outros nomes daqui, mas é o Felipe Neto, são os grandes jornalistas do Brasil. Esse povo iluminado, você sabe que existe uma casta iluminada, podem ser também os ministros do STF. E aí, se forem os ministros do STF, cuidado, pode dar cadeia, pode dar inquérito, pode dar um monte de coisa. Então é o seguinte, vamos lá. A piada começa com o nome do... primeiro com o fato de existir um Instituto Felipe Neto. Que é isso? Um Instituto Felipe Neto, cujo nome é Instituto Vero, né? Que deveria ser de verdade, ou seja, os monopolistas da verdade. O que você falou, Paulo, o que é informação, o que é desinformação? O que é desinformação que eles vão combater? Desinformação é a versão daquilo que eles não concordam. Por exemplo, você discute a possibilidade de fraude nas eleições americanas, desinformação. Você discute a possibilidade de que se a cloroquina ou a ivermectina são remédios eficientes, fraude. Desinformação. Você questiona se será que a vacina passou por todos os processos e se é efetiva e deve ser tomada por todo mundo, se tem efeito colateral, desinformação. Qualquer coisa que esses caras não gostam e não querem que seja discutido, lockdown, efetividade, desinformação, tudo é desinformação. E o discurso do ódio é o quê? O discurso do ódio é quando a pessoa fala alguma coisa que não cai na agenda dos justiceiros sociais. Então, se você questiona se existe racismo estrutural no Brasil, discurso de ódio. Se você questiona se feminicídio, se isso existe, se deve ser tipificado, discurso de ódio. Se você discorda que, sei lá, as populações indígenas não devem ser tratadas iguais a animais de jardim zoológico, discurso de ódio. E por aí você vai. Então, repara a arrogância, o nível da arrogância nas próprias palavras dos caras. Os caras têm que ensinar as pessoas a usarem a internet, porque as pessoas não sabem usar a internet. As pessoas eles usam um termo ignorantes, as pessoas são muito ignorantes. Então eles, o Felipe Neto, do alto da sua sabedoria, anos e anos de preparo, um autodidata, um homem que leu todos os clássicos da filosofia, leu todos os autores da literatura brasileira e mundial, um homem de formação invejável, ele vai ensinar às pessoas o que é desinformação, o que é o discurso do ódio, etc. E a pergunta que eu faço
e essa é uma pergunta importante, por que diabos a opinião do Felipe Neto importa? Por que a gente vive numa sociedade onde um cara que é, sim, um fenômeno na internet, mas é um fenômeno de fazer, agora bateu o recorde fazendo uma live jogando Minecraft. Esse é o papel desse cara. E é o papel de entretenimento. Todo mundo assiste o Felipe Neto, que quiser assistir, tem que assistir agora. Por que a gente está dando importância, e a gente, eu digo parte do público também, está dando importância para a opinião do Felipe Neto? Eu gosto de debater com o Joel Pinheiro. Joel Pinheiro é um cara preparado, é um cara que tem formação, um cara que estudou, ele agrega ao debate. Agora, o que tem para debater com o Felipe Neto? Nada. E aí, quando esse cara acha que, porque ele sabe fazer live de Minecraft, ele tem condições de entrar no debate público, ele passa a vergonha que ele passou no Roda Viva, ele passa a vergonha que ele está até agora com a tela azul travada lá, com a pergunta que o Gabeira, com todo o preparo que o Gabeira tem, fez a ele ali em 5 segundinhos. São pessoas que não estão preparadas para o debate público, estão preparadas para jogar Minecraft. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você recebeu esse elogio de Paulo Figueiredo em pleno Natal? Pois é, valeu, Paulo, estamos aí. A gente sempre trava um diálogo aqui, uma discussão em alto nível. Acho que isso tem que ser valorizado mesmo. Agora, eu acho que você pega esse conceito de discurso de ódio e diz, vai ser o que é a opinião de uma certa casta disser. Veja, existem casos ambíguos, casos extremados, casos de abuso do uso dessa expressão, existem. Agora, existem outros casos que não são nada, acho que a gente vai concordar plenamente. Se eu começar a fazer um discurso antissemita, que é um discurso neonazista, é óbvio que isso é um discurso de ódio, e isso existe. Existe preconceito contra judeus, por exemplo, existe discurso de ódio racista, existe discurso de ódio contra grupos políticos, tudo isso existe. E isso é alimentado, muitas vezes, por uma dinâmica das redes sociais, uma dinâmica em que a pessoa, como a informação chega para ela, via um conhecido dela, via um parente, via um amigo, a pessoa já está predisposta a acreditar em certas coisas. É uma notícia ou uma notícia fake que reforça as crenças que aquela pessoa já tem. Essa pessoa repassa aquilo. Isso é um fenômeno da internet. Isso é real. É uma preocupação legítima que a gente tem com a sociedade de dizer, opa, as pessoas estão mais passíveis de cair em mentira hoje do que estavam antes. Por exemplo, eu dou alguns exemplos simples. Está crescendo no mundo o movimento antivacina. Está crescendo no mundo, esse é o mais maluco de todos, o terraplanismo. As pessoas negam as coisas mais evidentes. Isso cresce por um fenômeno de uma dinâmica de redes sociais. A rede social, ela abriu assim, oportunidades enormes para a humanidade, coisas excelentes. Gente que não teria acesso antes tem, pode falar, mas ela também traz esses riscos. E aprender a lidar com isso, poxa, é uma demanda bem importante da sociedade. E o Felipe Neto está entrando nela. Eu não vou discutir aqui os méritos do Felipe Neto. Eu acho que ele é um cara muito mais inteligente do que quem não parou para ouvir percebeu. Eu acredito que ele muitas vezes, ele próprio, já entrou nessas dinâmicas meio radicais, canceladoras de internet, um excesso que acontece. É um perigo, isso aí alimenta o ódio muitas vezes. Mas ele próprio também já foi alvo disso. E ele percebeu um pouco, opa, peraí, não é tão lindo assim, só porque está do meu lado e eu tô levando as massas a odiarem alguém ou a cancelarem alguém, não quer dizer que isso seja tão lindo, não. Isso aí tem riscos, isso aí é uma coisa que merece um estudo melhor. Criou esse instituto. Julgamento sobre a qualidade do instituto, eu vou ter depois de vê-lo operando. Depois que eu fizer meu curso ali, que eu ganhei a bolsa, que eu assisti as aulas, eu vou saber se era bom ou não. Mas que, a princípio, é uma motivação relevante. Sim, existe discurso de ódio, sim, a internet, as redes sociais são um meio que, às vezes, facilita isso, assim como existe desinformação, existe fake news. Paulo, discutir, num ponto de vista teórico, a possibilidade de uma vacina ser ou não eficaz é perfeito. Começar a espalhar por aí que a vacina tem vírus HIV, que a vacina tem vírus chinês, que o governador de São Paulo já tinha planejado antes da epidemia uma vacina com a China. Começar a distribuir isso não. Isso aí é fake news mesmo. A gente não pode cair nesse relativismo total. Quem vai decidir? Pessoal, existem critérios racionais, objetivos para você julgar uma afirmação. É óbvio, tem um monte de coisa que está num meio termo ali de um provável, de um possível. Mas tem coisas que são falsas e ponto final. E é possível provar que são falsas. A razão humana é capaz de conhecer a verdade em alguma medida. Não é só a opinião do Supremo, a opinião de um jornalista, nem nada disso. Temos os meios. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. Então é um risco cair num relativismo total desse, depende de quem vai definir. Não, quem vai definir tem que estar seguindo os critérios. Existem jeitos, existe uma educação da internet. Eu percebo, por exemplo, que pessoas mais velhas, às vezes, e não tem a ver com nível de instrução, PhDs,
mais velhos, eles às vezes caem em desinformação online. Uma coisa que um cara mais jovem fala, isso aqui obviamente é uma fake news, você acreditou nisso aqui, como é possível? Não é por falta de inteligência, não é por falta de conhecimento, e sim por falta, às vezes, de um traquejo, de uma vivência na internet. E é uma demanda legítima, portanto, que a gente lide com isso, que a gente busque armar a população, criar na população defesas para dificultar que ela seja enganada, desinformada, ou para que ela entre nesse turbilhão de ódio das redes. Eu mesmo acabei de partilhar aí, tem gente querendo dar um tiro na minha cara com as doces opiniões que eu tenho aqui na internet, pô, não dá, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte: se a gente for analisar, por exemplo, Felipe Neto. Felipe Neto é um cara de esquerda, visivelmente um cara Sim. de esquerda. É um cara que apoiou Boulos, por exemplo, para prefeito de São Paulo, é um cara que é visivelmente contrário ao Bolsonaro, que já declarou, enfim, que vai votar em qualquer um contra o Bolsonaro, apoiou a Manuela Dávila, enfim, ele é um cara... Ele é de enfim, esquerda, ele é bem de esquerda, sim. é um cara que está em atividade em prol da esquerda brasileira. Ok, estamos numa democracia, é legítimo isso. Agora, o que esse cara faz? Não só ele, mas várias outras pessoas, e aí eu quero saber a opinião de vocês. Eles pegam e falam o seguinte: nós temos que combater o ódio. Aí nós temos que combater o ódio e tal, e aí o negócio do ódio, ele fica lá em cima. Mas o cara é de esquerda. Ou seja, tudo que o cara de direita vai lá e faz, aí esses caras vão lá e retrucam, e questionam, e enfim, tentam calar, por exemplo, o Sleeping Giants, né? A gente já conversou disso aqui no Morning Show. É uma iniciativa que só visa calar sites de direita. Não tem um site de esquerda aqui, a gente não conseguiu achar um site de esquerda que teve os seus anúncios cancelados ali. Aí eu faço uma pergunta para vocês: não é mais justo, mais ético, mais transparente o cara chegar e falar o seguinte: eu vou fazer um instituto para promover os ideais de esquerda, que eu quero combater essa direita. Ponto. Nós estamos numa democracia, não estamos? Cada um pode defender aquilo que é legítimo que você defenda, que você pensa. Essa é a essência da democracia. A gente tem a liberdade de defender aquilo que a gente acredita. Agora, não. Cria um discursão na frente disso e aí fica isso na frente, enfim, fica uma coisa meio nublada. Estou errado? Vocês acham que estou errado? Como é que vocês avaliam isso, Paulo? Eu acho que você está coberto de razão. O Felipe, eu fiquei feliz de ver que até o Joel reconhece, porque o Joel se considera de direita, então eu fico feliz de ver que ele reconhece que o Felipe Neto é um cara de esquerda. Eu fiquei com medo de ter alguma controvérsia nesse ponto. E eu torço até, que o Joel estava falando que o Felipe Neto está aprendendo e tal, eu torço para que ele saia da adolescência intelectual e entre na vida adulta, aprenda que essa cultura de cancelamento é uma porcaria, que isso leva a um problema civilizatório. Isso que você está falando, Paulo, faz muito sentido. Quando as pessoas assumem os seus lados e defendem as suas ideias, o nome disso é liberdade de expressão, democracia. Foi isso que a civilização ocidental, isso é uma característica das nossas civilizações ocidentais, entendeu que era o melhor caminho. Como o Joel falou bem, a gente atinge sim a razão. A verdade ela pode ser sim alcançada. Mas como é que ela pode ser alcançada? Ela pode ser alcançada só através do debate, porque ninguém é dono da verdade. E o que a gente observou nesse lindo ano de 2020? A gente observou esse grupo das big techs, das empresas de tecnologia, das celebridades, querendo calar discursos que, no final das contas, se mostraram verdadeiros. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando se divulgou a história do Hunter Biden, do laptop do filho do Joe Biden, onde havia casos comprometedores e indícios de atividade criminosa ali dentro, primeiro, as redes sociais censuraram, o Twitter chegou a bloquear a conta do jornal que divulgou a notícia, a imprensa fez de conta que não existia, chamou de coisa de maluca, etc, etc. O que aconteceu agora no final do ano? O Departamento de Justiça abriu, de fato, uma investigação que está em curso, com intimação, com todo o processo penal acontecendo. Deixou de ser coisa de maluco, né? Então, quem é que decidiu? Outra, questão da fraude nas eleições americanas. Hoje, já metade da população americana já acredita, e esse número era bem menor no início, mas metade da população americana já acredita que houve fraude nas eleições. O que aconteceu? YouTube remove os vídeos que falam que houve fraude, etc, etc, censura. Mesma coisa, falei de lockdown, falei de cloroquina, todas essas censuras acontecendo.
Olha, terraplanismo, discurso de ódio, esses nem são removidos do YouTube. Aliás, alguns discursos de ódio são removidos sim. Por exemplo, se você faz discurso antissemita, você tem o seu conteúdo removido, exceto se você for árabe, ou se você for muçulmano não árabe. Então aí não, aí você pode fazer discurso de ódio, o seu discurso não é removido. Isso já ficou bastante claro nas audiências aqui no Senado e no Congresso americano com as redes com as big techs. Esse é um assunto que está em discussão aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Então, no fundo, quem é que tem autoridade para calar? Joel, discurso de ódio, de racismo, antissemita, discurso de que vai dar tiro na cara, etc. Você não precisa de curso de internet para aprender que está errado. Inclusive, tem previsão legal para isso. Você pode denunciar o crime da pessoa que está te ameaçando, você pode denunciar crime de racismo, tudo isso tem previsão legal. Agora, esses outros assuntos, essa tal dessa zona cinzenta, é que a pergunta sempre é quem decide o que é zona cinzenta e o que não é zona cinzenta. Não, porque eu não vejo problema nenhum desses caras se posicionarem politicamente. Nenhum problema. Não vejo nenhum. O problema que eu enxergo é os caras dizerem que eles são isentos, que eles, enfim, estão para, promover um debate subir na e autoridade. tal. E eles não estão. Eles Não, estão mas vamos lá lá, mas são coisas para ir distintas, né, Paulo? contra São algo coisas e a distintas. favor de uma ideologia que eles querem. E ok, beleza. Eu não vejo problema. Joel. São coisas distintas, né? A princípio, esse instituto não é para promover ideais de esquerda, não. É para combater a desinformação, para combater discursos polarizantes na internet que vêm dos dois lados, Claro. Veja, uma das maiores fake news e teorias da conspiração de 2018 foi da esquerda, que era qual? Não existiu facada no Bolsonaro. Foi tudo uma grande conspiração levada por todo mundo para fingir que ele levou uma facada. Isso foi uma teoria da conspiração maluca que uma parte da esquerda alimentou, e outras vozes, mesmo vozes de esquerda, só que racionais, disseram, opa, peraí, gente, isso não é verdade, isso é uma loucura, vocês estão caindo numa coisa. Você pode ter um lado político e, mesmo assim, estar primando pela objetividade. Não é que você vai defender tudo que for do meu lado eu defendo, tudo que for do lado contrário eu ataco. Não, de forma alguma. Se a sociedade virar isso, daí acaba. Daí acabam todos os valores ocidentais, toda a democracia, toda a ciência, tudo acaba. Se vira apenas guerra de dois times. O que é a meu favor, eu torço a favor, o que é contra mim, eu torço contra. Não. Se não tiver ninguém cultivando objetividade, se não tiver ninguém cultivando preservação, cultivo dos valores e das instituições das quais a nossa civilização depende, daí ela vai para o buraco nessa guerra tribal, nessa balcanização da ideologia que a gente está vivendo hoje em dia. Esse instituto do Felipe Neto, ele não se propõe a ser um instituto de esquerda. E tem grandes pessoas trabalhando justamente com isso. Pega um Jonathan Haidt, um pesquisador americano que está trabalhando justamente o tema da polarização. Ele é alguém que até começou mais de esquerda e hoje em dia está bem de centro, assim, critica muitos dos extremismos que a esquerda chega, porque é algo que está além da briga partidária. E você pode ter um lado político, eu sou mais de direita, vocês são bem mais de direita, o Felipe Neto é mais de esquerda. Você pode ter um lado político, e mesmo assim buscar cultivar valores que estão acima da briga política. O Felipe Neto, é curioso isso, eu lembro que a primeira manifestação dele política foi mais à direita. Ele defendia a publicidade infantil. E com bons argumentos contra o pessoal que estava acusando ele. Isso faz uns anos. Deus, Joel. Aí de um tempo para cá, eu não sei o que aconteceu. Ele se transformou num militante de esquerda que comprou o pacote completo da esquerda petista, PSOL ali, e passou a Publicidade reduzir o pacote. infantil. Publicidade infantil não é pauta de direita. Ele ganha dinheiro com isso, né? Não, a parte de dizer porque era eu sei o que pró-capitalismo. aconteceu. Ele era pró-capitalismo. Mas que bom, mas né? Vini O cara tem um sabe. cinema Ele em aderiu, casa. então, eu sei, O pois Vini é, acabou pois de é. falar. Mas ele aderiu. Agora ele aderiu 100% ao pacote da esquerda pessoal PT Sinalização aqui de no Brasil. virtude. Não sei o que aconteceu. Mas é um direito dele, enfim. Esse é o direito Claro. dele. Isso não quer dizer que, por ser de esquerda, o instituto dele vai ser isso. Assim, a mídia, para mim, é a mesma coisa. Eu acho um erro quem diz, não, o jornal ele tem que vestir a camisa de um dos lados e partir para a batalha. Um jornal sério não está nisso para ser porta-voz de um lado político. E se ele virar isso, ele perdeu sua razão de existir. Perfeito. Ele tem que primar pela objetividade, por valores que estão acima. Mesmo que as pessoas que compõem o jornal tenham posição. Claro, todo mundo tem uma posição política. Isso não quer dizer que o seu trabalho seja um trabalho de torcida a favor daquela posição e daquele grupo. Perfeito. Deixa eu girar o assunto aqui, gente, porque nós vamos falar agora de uma pauta que quase não gera polêmica no programa. Meio ambiente.
Vini, que história é essa que o Brasil foi um dos grandes vencedores do prêmio Fóssil do Ano? Pois é, Paulo, quem disse que o Brasil não ganha nada, né? Quem disse que o Brasil não é reconhecido internacionalmente, né? O pessoal fica brincando que o Brasil nunca ganhou um Oscar. Tá aí, agora venceu o prêmio Fóssil do Ano. Foram 5 estatuetas, foi uma só não. 5 estatuetas concedidas ao Brasil nesse prêmio. O que é o prêmio Fóssil do Ano? Me explica. Vamos lá, Paulo. É um prêmio que ele é tradicionalmente concedido durante a Conferência do Clima na ONU e é um prêmio dedicado a países que fizeram o seu melhor para serem os piores. Então, o Brasil ganhou 5 prêmios em diferentes categorias aí no prêmio Fóssil do Ano. O Brasil venceu, por exemplo, da ONU. O Brasil venceu, por exemplo, Paulo, na categoria não proteger as pessoas dos impactos climáticos. E a justificativa foi o esforço do governo Bolsonaro em destruir os ecossistemas brasileiros e não proteger os povos indígenas das queimadas e dos efeitos da mudança do clima. E o segundo prêmio também que a gente pode destacar aqui foi concedido na categoria reduzir o espaço da sociedade civil, que os organizadores destacam a repressão aos grupos da sociedade civil que resistem às políticas de desmonte ambiental e lutam pelos direitos das comunidades indígenas. Os Estados Unidos também venceram o prêmio, Paulo, por não prover financiamento climático e ainda levaram o prêmio máximo Fóssil Colossal por terem abandonado o Acordo de Paris. Ou seja, Donald Trump e Ricardo Salles foram os grandes vencedores aí do prêmio Fóssil do Ano. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você está se sentindo aí, sendo brasileiro e tendo esse prêmio? Ninguém pode negar que o prêmio, infelizmente, é mais do que merecido, né? Vamos lá, aqui, ó. Desmatamento na Amazônia em 2020 é mais de 3 vezes superior à meta proposta pelo Brasil na Convenção do Clima. Desmatamento na Amazônia agora em 2020 sobe mais 9,5%, sendo que ano passado já tinha subido também, né? Isso não é por acaso. Invasões indígenas sobem 135%. Tinham subido já no primeiro ano do Bolsonaro, seguem em alta, inclusive violência contra indígenas. Nada disso é por acaso. O Ministério do Meio Ambiente, sob Ricardo Salles, desmontou a estrutura de fiscalização, colocou aliados do Salles e que são contra os esforços do IBAMA, do Instituto Chico Mendes no combate ao desmatamento, reduziu drasticamente a autuação e o uso de multas, a aplicação de multas em infratores de terra, de desmatamento. Ficamos também tem uma falta de recursos envolvida aqui. Ele também tinha poucos recursos à sua disposição, mas além disso, ele colocou para chefiar o IBAMA, por exemplo, colocou um superintendente do IBAMA que permitiu uma exportação facilitada de madeira sem passar pelos trâmites que passava antes, né? Depois vem o Bolsonaro ao público dizer, tem país comprando madeira ilegal. Bom, o nosso IBAMA, sob Ricardo Salles, infelizmente, facilitou o corte, a extração e a venda de madeira ilegal no nosso país. Também no plano da informação, né? O Ricardo Salles ele chegou a insinuar que aquela mancha de óleo, ele combateu muito mal nas praias do Nordeste, tinha sido causada pelo Greenpeace, um discurso de perseguição a ONGs. Até agora não mostraram uma ONG que tenha sido responsável por nada. E veja, tenho certeza que existe corrupção em ONG também. Assim como tem corrupção em empresa, tem corrupção em governo, com certeza existe também corrupção em ONG. Mas até agora falaram das ONGs, mas não mostraram uma ONG responsável por nada desses resultados desastrosos que estamos vendo aqui no combate ao desmatamento, no combate às queimadas, na proteção ambiental brasileira, na proteção dos índios. Esse prêmio, infelizmente, é muito bem concedido. O Ricardo Salles merece. O mundo inteiro está olhando e o governo Bolsonaro até agora está tapando os olhos. Ele acha que a discussão ambiental é uma discussão de narrativas. Ele acha que é uma discussão de imagens, de relações públicas. Basta tentar emplacar uma narrativa. Os dados estão aí. Os dados do INPE, de satélite, estão aí. Os dados da NASA estão aí. Não tem narrativa que consiga contornar a piora visível da nossa situação ambiental e não tem narrativa que consiga contornar os fatos concretos que estão por trás, que causaram essa piora, que é a gestão do Ricardo Salles. Ele chegou a anunciar a região que ia receber fiscalização. Chegou a esse nível o auxílio dele ao desmatamento. Se reuniu com garimpeiros ilegais, enfim. É tudo o que ele precisava fazer para ajudar as forças mais predatórias desse país, que lucram muito para o bolso de poucos, destruindo o nosso maior patrimônio ambiental. Tudo o que ele pôde fazer para ajudar essas pessoas, ele fez.
O Brasil hoje está com a sua floresta sendo devastada a uma taxa mais alta, está consumindo no fogo o seu futuro e não está trazendo desenvolvimento social nenhum, conforme ele prometia. Paulo Figueiredo, prêmio justo para o Brasil ou não? Só tô lendo aqui, devo estar lendo um noticiário diferente do Joel, tô lendo aqui que noticiário do Jornal Nacional de dezembro, queda no desmatamento da Amazônia Legal de 45%, de 563 quilômetros quadrados para 310 quilômetros quadrados. Quando Isso comparado... é no fim do ano, né, Paulo? Muda mesmo, se você compara quando ano a ano. comparado com o mesmo período de 2019, a redução acumulada é 19%, acumulada. Defesa também informou 44% na redução do número de focos de queimada na Amazônia em relação a novembro de 2019. No Pantanal, queda de 40%. Exato. Não me parece. Exato, agora passou o fogo. Calma, Paulo, mas é que agora passou o período intenso do fogo, né? Mas é Isso aí comparando com o ano diminui mesmo. passado. Agora, Comparando você compara... Estou comparando com o mesmo período do ano passado, João. Mesmo período do ano passado. Se você olhar os números de desmatamento, não é só o governo Bolsonaro, 2020 não, tá? está, Não é 2020 só o governo Bolsonaro, pior do que o período anterior. Não é só governo Bolsonaro, não. Se você pegar os últimos 10 anos, o desmatamento da Amazônia vem caindo sistematicamente. Isso incluiu o governo PT e permaneceu no governo Bolsonaro. Agora, o que é o objetivo desses prêmios? O objetivo desses prêmios é só... O que é esse prêmio? Não significa nada. Esse prêmio é uma piada. O objetivo é justamente esse, pautar a imprensa para fazer pressão social. Isso é um grupelhozinho, financiado, claro, que está a serviço da pauta da esquerda globalista. Claro que isso é uma questão de guerra de narrativa. Isso é um grupo querendo exercer pressão, defendendo interesses alheios. O Brasil deveria receber, sim, um prêmio dos ambientalistas. Tá? Eu vou dizer por quê. O Joel está falando de dados, vamos falar de dados. Apesar do Brasil ser a 8ª ou 9ª economia do mundo, o Brasil é o 14º em emissão de CO2. Tá? Ele está bem atrás de vários outros países. Países menores, México, África do Sul, Irã, a China, né, que é quem mais emite CO2 no mundo, disparado. A China emite mais CO2 do que eu acho que os 20 países que vêm depois dela, apesar de não ser a maior economia do mundo. A China ganhou, qual foi o prêmio que a China ganhou esse ano? Não ganhou nenhum prêmio, né? Quem ganhou o prêmio? Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos tem a maior economia, consideravelmente a maior economia do mundo, muito maior que a chinesa, polui metade dos gases de efeito estufa do que a China. E mais, no último ano, os Estados Unidos reduziram a emissão de CO2 para os menores índices desde 1992, que foi o ano da Conferência Climática, a Eco 92, lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá no Rio, ali perto da Eco 92, eu lembro bem. E a China, por outro lado? O que aconteceu com a China esse ano? A China bateu o seu recorde histórico da história do país em emissão de CO2. Qual foi o prêmio que a China ganhou? Agora, quem paga a conta da sujeirada que os chineses fazem no mundo? Adivinha? O premiado, o Brasil. O Brasil que se vira, né, com os recursos escassos que tem, para preservar a Amazônia Legal. E a Amazônia Legal, gente, ela equivale a quase 60%, ela é mais da metade do território brasileiro. Isso sem contar a Mata Atlântica, o Pantanal. O Brasil preserva, sim, as suas florestas. E o governo, acabei de mostrar aqui, os números tenta. É difícil você administrar 60% do território e garantir que não tem queimado. Então é o seguinte, você vê o prêmio, você vai ver o seguinte: Brasil, Estados Unidos, malvadões. Quem é China, tranquilo. Índia, fala nada. Rússia, um dos maiores poluidores, se não me engano, o 3º maior poluidor do mundo, ou 4º, nada, tranquilo. É claro, a quem que isso está? Isso é serviço de quem, gente? Pelo amor de Deus. Agora, o freak show, o ridículo dessa história, vai ser a gente assistir a partir do ano que vem o Joe Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos, entrando e começando a bater palma para esses malucos dançarem junto com os doidos lá da União Europeia. Ô, Paulo, a quem que isso... Vamos lá, Paulo, vamos distinguir as questões, Paulo. Vamos distinguir as questões. Peraí, Joel. Mas bem rapidinho, Joel, por favor, porque eu preciso fazer uma Primeiro, pergunta. Primeiro, desmatamento é uma questão diferente de emissões. O Brasil, por causa da nossa malha energética, a nossa emissão de CO2 é boa. A gente tem muita energia gerada por hidrelétricas e elas não emitem CO2, portanto, comparado a outros países, a gente realmente está bem na foto. A China, com certeza, é um dos maiores poluidores, embora na direção do movimento, a China tem feito um dos movimentos mundiais mais fortes em direção à energia solar, em investimentos de bilhões e bilhões de dólares que a China tem feito para reduzir a sua expansão. É óbvio, a China tem que ser, e não tem que só ganhar um prêmio simbólico de ONGs, não.
A China tem que ser cobrada, inclusive assim como todo país do mundo, cobrada por mecanismos internacionais para ser enquadrado, porque o aquecimento global é uma bandeira, é uma pauta que deve unir todos os países e todos têm que ser cobrados de fazer a sua parte. Agora, o fato da China continuar poluindo muito, embora numa taxa de crescimento menor do que antes, por causa desse investimento maciço dela em tentar renovar a sua malha energética. E a China tem que ser cobrada sim. Isso não salva o Brasil. E eu volto aqui, é dados oficiais do INPE mesmo. O desmatamento na Amazônia cresce 9,5% em um ano e passa de 11 mil quilômetros quadrados. Notícia aí do fim de novembro. Claro, um mês, em novembro, pode ter sido melhor, mas no acumulado a gente está piorando. Ok. Ô, Paulo, Compara os 10 anos pra trás. aproveitando essa discussão que nós estamos tendo aqui, eu queria relembrar aquele episódio do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos entre o Trump e o Biden. No meio daquele verdadeiro ringue que foi o encontro entre os dois, um ponto chamou muito a atenção das autoridades brasileiras, que foi quando o Biden prometeu levantar 20 bilhões de dólares para salvar a floresta amazônica, sob ameaça de impor sanções econômicas ao Brasil, e a proposta foi vista pelo presidente Jair Bolsonaro como lamentável e desastrosa. Agora, nós temos a notícia de que entre as prioridades de John Kerry, o assessor especial de meio ambiente do presidente Joe Biden, está montar uma reunião com o governo brasileiro para debater a proteção da selva. Você acha que esse encontro é possível e o que pode sair dessa conversa? O encontro é ótimo, o diálogo entre Brasil e Estados Unidos, que são dois aliados naturais, é maravilhoso. Sempre diálogo entre nações, amigas ou inimigas, mas principalmente entre nações amigas, é proveitoso. A proposta que o Joe Biden fez, se quiser ajudar o Brasil com dinheiro, se quiser ajudar o Brasil com equipamento, eu acho que o Brasil deve enxergar com muito bons olhos, desde que a soberania do território nacional seja permanecida. Uma nação só existe se ela tiver soberania do seu território. No momento que você não tem mais soberania sobre o seu território, aliás, 60% do território brasileiro, como eu falei aqui, e com uma riqueza impressionante, você perde o conceito todo de nação, né? Você não tem uma nação se você não tem soberania. Aí o problema do que o Joe Biden fez foi o e se. É a oferta do mafioso, do livro do Poderoso Chefão, que vai fazer uma oferta que o sujeito não pode recusar. Aí deixa de ser oferta, passa a ser a ameaça, né? É o platoplomo do Pablo Escobar. Então, ou é dinheiro ou sanção? Não, aí não. Agora, vamos sentar, como é que a gente pode ajudar? Dinheiro não é um problema para os Estados Unidos e é um problema para o Brasil. Se o Brasil... O problema dessa história do lado do Brasil é que quando o dinheiro chega na mão do setor público brasileiro, o setor público recebe dinheiro, como já recebeu dinheiro para despoluir a Baía de Guanabara, sei o quê, e o dinheiro some. O dinheiro some em corrupção, some em mau uso. Então, é uma equação que precisa ser fechada. Você garantir a soberania nacional e receber recursos que sejam, sim, administrados e que preste conta sobre esses recursos, porque os recursos precisam... É claro que você coloca recursos, você tem que oferecer algum tipo de contrapartida de resultado. Eu não acho que não seja interesse do governo brasileiro, certamente não é do ministro Salles, do governo Bolsonaro, não preservar a Amazônia. Certamente não acho que seja o caso. Joel, como é que você vê essa reunião e o que dá para tirar de positivo? Recentemente, o ministro Ricardo Salles, ele anunciou que ele estava com um plano aí de conseguir doações internacionais, que ONGs, milionários, bilionários internacionais viessem botar dinheiro no combate à Amazônia, no combate ao desmatamento da Amazônia, né? Eu em si acho ok, uma boa ideia, vamos ver se a gente consegue. Infelizmente, a credibilidade do Brasil e da gestão Salles está muito baixa, né? Eu duvido que grandes doadores queiram dar dinheiro a fundo perdido para o Salles, mesmo porque a gente tinha iniciativas mundiais que nos ajudavam com recursos ao combate ao desmatamento, como era o caso do Fundo Amazônia, financiado por Noruega, por Alemanha. A gente está congelado aquilo lá, porque a gente não fez o mínimo trabalho necessário para manter as transferências do Fundo Amazônia. Agora, anuncia os Estados Unidos uma conversa com o governo brasileiro. Espero que seja bem sucedida, espero que a gente consiga, sim, ajuda internacional. Sabe por quê? Porque, veja, a Amazônia de pé, ela é, antes de tudo, uma riqueza brasileira. Ela pode garantir, ela pode nos abrir portas para um futuro de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, um patrimônio das maiores riquezas do mundo. Agora, além de ser benefício nosso, ela também importa para o mundo inteiro. Tem um sistema de chuvas, que importa para a gente também, é claro, mas também importa para toda a região. Existe a ajuda que florestas de pé fazem para combater o aquecimento global.
então interessa ao mundo inteiro também que a Amazônia seja preservada. Portanto, nada mais legítimo e justo que o mundo inteiro também contribua na sua ajuda para preservar a Amazônia. Mas não tenhamos ilusões, gente. Assim como interessa ao mundo a Amazônia de pé, se a gente começar a destruir a Amazônia, as retaliações vão vir. A gente já está vendo isso na União Europeia, a gente está vendo isso até de empresas, de grandes redes de empresa que estão começando a não querer comprar os produtos brasileiros, e agora teremos isso também nas relações exteriores americanas. A gente precisa ter ajuda, mas não vai ser ajuda, jamais será ajuda a fundo perdido, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de mensuração de resultados. Isso simplesmente não existe. Se a gente receber ajuda, vai ter contrapartida sim, e a gente tem que estar disposto e saber que a gente tem a competência para receber essa ajuda e conseguir entregar os resultados. Me parece que a gestão Salles não tem essa competência. Pelo contrário, ela está aliada à destruição. Muito bem. Paulo Figueiredo, quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Vamos em frente. Bom, nisso nós chegamos ao fim do primeiro bloco aqui do Morning Show. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Paulo Figueiredo Filho aqui no programa. Ele que substitui hoje o nosso Adrilles Jorge. Paulo, obrigado, viu, cara? Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação e Feliz Natal para você e para toda a sua família. Eu que agradeço, prazer estar com você aqui, Paulo, prazer estar com o Joel, desejo um Feliz Natal a todos, hora de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Joel Pinheiro da Fonseca, estamos indo para o intervalo comercial, mas na volta nós vamos relembrar, afinal de contas, relembrar é viver, não é, meu amigo? Sempre relembrando, sempre pegando os bons momentos para darmos boas risadas juntos e aquecer o nosso coração. E é isso aí. Feliz Natal, Joel. Feliz Natal a todos. Feliz Intervalo Natal comercial. a todos, Paulo. Valeu. Intervalo comercial, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na PAN com uma boa retrospectiva, se você não saia daí. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. A dor muscular atrapalhou seu dia? Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular causada pela má postura. Dorflex. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. Já é Natal. Para os cristãos, dia de celebrar o nascimento de Jesus. A data é repleta de simbolismos e tradições, como árvore de Natal, troca de presentes, Papai Noel. Você sabe o que tudo isso significa? Tá explicado. Embora seja uma comemoração religiosa, acredite, há uma teoria de que o Natal tenha origem pagã. Durante séculos, no antigo Império Romano, Mitra, como era chamado o Deus Sol, era reverenciado durante o solstício de inverno no hemisfério norte, em meados de dezembro. No dia mais curto do ano, era comemorado o chamado Nascimento do Sol Invencível. Data que depois, segundo historiadores, foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Aureliano. Não existem documentos que comprovam exatamente como se deu o processo de cristianização da data. Mas historiadores acreditam que o Natal que conhecemos hoje tenha surgido entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo. Segundo a Igreja Católica, os primeiros testemunhos eclesiásticos apontam diferentes datas quanto ao dia em que Jesus teria nascido. No ano 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I determinou que o nascimento seria celebrado em 25 de dezembro. Ainda hoje, a data continua sendo comemorada por cristãos ao redor do mundo e é repleta de simbolismos. A típica árvore de Natal é representada pelo pinheiro, porque é o único que consegue manter suas folhas intactas, mesmo no frio rigoroso do hemisfério norte. E por isso, tornou-se símbolo de vida e esperança.
As bolas coloridas representam os frutos, símbolo de prosperidade. Já a troca de presentes está associada aos reis magos que, segundo a Bíblia, presentearam o menino Jesus no dia do seu nascimento. E o Papai Noel, hein? A figura do bom velhinho teria sido inspirada em São Nicolau, bispo que viveu no século III, onde hoje é a Turquia, e costumava ajudar os mais necessitados e também as crianças. Porém, alguns historiadores apostam que o Papai Noel de hoje, gordinho, de barba branca e roupas vermelhas, é mais uma criação americana que se espalhou pelo mundo e ganhou significado comercial. Que a data é a mais importante do comércio varejista, não há como negar. Entre histórias e tradições, o Natal não deixa de ser momento de estreitar laços e renovar relações para o ano que está prestes a começar. Tá explicado? Feliz Natal e até a próxima! Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o Morning Show e hoje a gente segue exibindo momentos que marcaram o programa nesse ano, em entrevistas, debates, tretas e por aí vai, minha gente. Agora nós vamos relembrar uma discussão sobre a escritora J.K. Rowling, autor de uma série de livros do Harry Potter, que você conhece muito bem, que foi protagonista de um debate sobre transfobia e politicamente correto. Quem trouxe esse assunto para a gente foi o mais londrino dos repórteres brasileiros, o nosso querido Ulisses Neto. Solta aí. Tem aquela história conhecida no Twitter, retweet não é endosso, né? E parece que a J.K. Rowling e o Stephen King esqueceram essa regra muito clara para quem opera no Twitter desde que a rede social foi criada. Porque a J.K. Rowling, ela está nesse embate com a comunidade LGBT já há algumas semanas e é preciso esclarecer a posição dela, porque a J.K. Rowling, o que ela diz é o seguinte, que ao se afirmar que as mulheres trans também são mulheres iguais às pessoas que nasceram, né, e se identificam como mulheres, essa associação pode acabar colocando o grupo feminino, as mulheres, em mais riscos, sobretudo no compartilhamento de espaços. Então, na verdade, o que a J.K. Rowling diz é o seguinte, ela não tem nada contra, ela diz que não tem nada contra as mulheres trans, mas que não as vê como as mulheres que nasceram, né, dentro do corpo feminino e que por isso ela acha que os espaços não devem ser divididos e por aí vai. E aí ela pegou e fez esse tweet ontem, colocando ali um gráfico dizendo que as violências contra a mulher, né, os casos de assédio normalmente acontecem em maior número nos ambientes que são unissex, que são compartilhados, como vestiários, né, de academia ou de centros de lazer, que são tão comuns aqui na Grã-Bretanha, e que isso justificaria a posição dela. O ponto é que a J.K. Rowling diz que a posição dela não é baseada em crenças religiosas ou em outras vertentes que existem até mesmo aí no Brasil dentro desse debate, que a questão dela é mesmo de proteção da mulher. Mas os grupos LGBT, sobretudo nesse momento, né, de celebração do aniversário de 50 anos da primeira parada do orgulho gay e também de defesa das bandeiras LGBT, elas dizem, as pessoas que fazem parte desse grupo, né, e que são simpatizantes das pautas ligadas a essa causa, dizem que ela está sendo, sim, preconceituosa ao dizer que as mulheres trans não são iguais às mulheres que nasceram dentro de um corpo feminino. O Stephen King foi lá e retweetou esse post com os gráficos sobre violência contra a mulher, e a J.K. Rowling ainda agradeceu esse apoio, né, que ele estaria dando, que o escritor estaria dando para ela, nesse momento em que a escritora britânica tem sofrido tantos ataques nas redes sociais por causa das suas crenças e do que ela acredita ser verdade. A questão é que, rapidamente, os seguidores do Stephen King foram lá e disseram, mas então o senhor poderia esclarecer se o senhor também acha que mulheres trans não são mulheres? E ele, é claro, né, não quis mexer nesse vespeiro e falou, não, para mim, mulheres trans também são mulheres. E aí a J.K. Rowling foi e apagou o tweet que ela tinha feito de agradecimento e a situação voltou aos trending topics aí das redes sociais, todo mundo falando sobre isso. É uma questão que está em evidência no mundo, mas sobretudo aqui na Europa, porque é um debate
contínuo, né, de proteção e também de defesa dos direitos da comunidade LGBT. É claro que se a gente perguntar para os ativistas dessa causa, para as pessoas que estão diretamente envolvidas com as bandeiras LGBT, se aqui na Europa e aqui no Reino Unido se existe preconceito contra elas, elas vão apontar vários casos e vários problemas, mas é um debate muito mais avançado em relação ao que a gente tem em outras partes do planeta, né? Inclusive aí no Brasil. Mas são avanços que também são sempre muito sensíveis e muito frágeis, né? Houve agora a eleição presidencial lá na Polônia e o presidente atual que tenta a reeleição, o Andrzej Duda, chegou a fazer manifestações homofóbicas nos últimos dias, tentando flertar com os eleitores mais conservadores. Isso tudo mostra que, de fato, mesmo os países que têm um progresso importante nesse debate não estão assim com as suas conquistas tão consolidadas neste momento. Muito bem, Ulisses. Joel Pinheiro, para a gente começar a debater esse assunto. Mulher trans é mulher e ponto final? Olha, Paulo, eu vou aqui vestir meu chapéu de filósofo, assim. Eu acho que acho que é uma divergência que se cria muito com base em palavras que têm um sentido vago. O que você quer dizer com mulher? Ela é mulher do ponto de vista do funcionamento biológico dela? Não. Ela é mulher do ponto de vista da identidade social que ela utiliza? Sim. Eu não tenho problema nenhum em tratar mulheres trans da mesma forma que eu trato qualquer mulher. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, às vezes, quando esse debate vai para um outro lado, de tentar até negar que exista qualquer realidade biológica na pessoa, que isso não impacte ela de diversas maneiras, hormonal e todas as outras, daí me parece que você já está num campo aí que não tem sentido. A J.K. Rowling, eu estava lendo um pouco mais sobre ela aqui, de fato, a reação muito violenta que se tem sobre ela, eu acho até meio descabida, assim, ela é uma posição no debate, acho que ela tem todo o direito de dar a opinião dela, sem ser tão hostilizada por isso. Agora, eu até discordo dela, eu estou vendo que ela é contra, por exemplo, que mulheres trans usem banheiros femininos, como se isso fosse gerar estupros por aí, as mulheres ficarem em perigo. Tem alguma evidência que isso aconteça? Tem alguma evidência de que você tem lugares que têm feito isso, tem gerado essa insegurança das mulheres cis todas? Se não tiver, eu não vejo problema nenhum de permitir que mulheres trans usem o mesmo banheiro de mulheres cis, e que, do ponto de vista social, essa diferença ela não precisa estar no nosso discurso, na nossa fala, e nem nenhuma forma de discriminação. Então, acho que o pessoal faz muita tempestade em copo d'água por tweets de uma autora famosa, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ela está exagerando um pouco na coisa anti-trans dela. Muito bem. Adriles, a mesma pergunta para você. Mulher trans é mulher ou não? Do ponto de vista de autopercepção e identificação de gênero, sim. Do ponto de vista biológico, não. É simples assim. Uma mulher nasce com vagina, com útero, vai desenvolver seios, tem percepções hormonais diferentes. Um homem nasce com um aparelho fisiológico masculino. Isso é muito simples. Também, como o Joel, eu também não teria nenhum problema em tratar de maneira como uma mulher trans gostaria de ser tratada. Mas as implicações dessa diferenciação entre o sexo biológico e a autopercepção de gênero são complicadas. E aqui eu dou exemplos factuais que corroboram, em alguma medida, a percepção da J.K. Rowling, né? Você tem, por exemplo, no esporte, uma clara vantagem de homens que se transformaram em mulheres, que são mulheres trans, que tiveram uma compleição física formada pela testosterona masculina. E isso ocorre em problemas complicadíssimos, como, por exemplo, uma campeã trans, mulher trans de MMA, que chegou a levar uma outra mulher, que era invicta, né, quase à morte por concussão cerebral. Aí a gente percebe um homem biológico agredindo uma mulher no ringue, numa arena de MMA, e aplaudido pelo silêncio, né, das feministas, uma situação muito complicada. A gente tem também um outro caso que eu volto a lembrar aqui, um homem que foi acusado de abuso sexual e estupro por mulheres e que lá pelas tantas se colocou como uma mulher trans, foi transferido para um presídio feminino e aconteceu o quê? Ele abusou de outras mulheres. Ou seja, parecem exceções, mas, por exemplo, no esporte não é uma exceção. A maioria das mulheres trans tem claras vantagens sobre os outros atletas, ou seja, tem que haver, de alguma forma, que não possa tolher a liberdade de autopercepção, de expressão, de autoidentificação dessas mulheres trans, uma certa diferenciação, sim, entre mulheres trans
e mulheres biológicas, como, por exemplo, no hospital, se uma mulher for dar entrada no hospital como uma mulher total, ela vai ter que ser tratada como um homem, porque o aparelho dela interno é de um homem, ela não tem útero, ou seja, tem certas diferenciações que têm que ser feitas. Eu queria fazer uma nota aqui, a enorme covardia desse sujeito chamado Stephen King, não é a primeira vez que ele faz isso. Uma vez ele falou, ele dá uma declaração interessante, que parece ser generosa, ele falou assim, que ele nunca premiaria a diversidade com o critério artístico, porque ele tem total razão. Um grande ator, a não ser que você crie diferenciações como homens e mulheres, o melhor ator negro, a melhor diretora anã, uma coisa assim. Aí você tira completamente a questão para além da democracia, do princípio artístico. É a segunda vez que ele faz isso, que ele volta atrás. Ele poderia falar igual eu falei, como o Joel falou, olha, existem diferenciações entre a mulher biológica e a mulher que tem uma autopercepção de gênero. Mas não, ele prefere colocar a amiga dele nesse processo de cancelamento, né, que é uma coisa muito radical dessa neo-esquerda progressista. Se você se coloca num debate contrário a qualquer tipo de princípio que possa parecer homofóbico, você é crucificado sem dó, né? É o debate, o cerceamento do politicamente correto que cerceia a opinião das pessoas e que o Stephen King, escritor que é, em vez de ampliar esse debate, ele limita e fica sempre do lado em que é mais forte e fica, nesse caso, machistamente, contra uma mulher amiga sua. Ok, Paulinha, queria te ouvir. Nossa, eu amo Stephen King. Os livros são maravilhosos e eu acho que ele se coloca bem no Twitter. Só que ele escreve em poucos caracteres e muitas vezes ele se vê mal interpretado e depois ele se explica melhor. Eu entendo muito diferente do que o Adrilho está falando aqui, a colocação do Stephen King. Eu acho que mulher trans é mulher. Dentro ali de um feminismo você tem, enfim, vários tipos de mulher, né? A mulher indígena, por exemplo, eu não sei por o que ela passa, quais são as suas demandas. A mulher negra também tem ali as suas demandas, a mulher trans também tem as suas. Eu não vejo nenhum problema em dizer que a mulher trans é mulher, sim, e merece todo o respeito, os direitos e ser tratada como uma mulher trans. O Adrilho sempre usa esse exemplo do esporte, é uma pena que a gente não tenha aqui o Dr. Alexandre Sadek, já veio ao Morning Show, falou sobre transexualidade e fora do ar o Adrilles perguntou para ele sobre isso. E ele respondeu para o Adrilles que dá para chegar num ponto de igualdade, sim. Ele falou isso para o Adrilles fora do ar, o Adrilles sabe. Mas perguntar não quer dizer ele concordar. Se ele aqui novamente para falar sobre isso, eu também discordei, Paulo, eu discordo. Porque é um assunto novo, eu acho que é uma coisa que traz muitas dúvidas para as pessoas e também levanta muitos preconceitos, como a gente vê e, enfim, traz aqui no Morning Show muitas vezes. As pessoas que se posicionam, elas às vezes podem ferir um grupo e principalmente, como o Ulisses falou, nessa semana tão importante de reafirmar direitos, onde a gente teria, no domingo, uma parada LGBTQI+, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, eu acho que a gente tem que entender que essas pessoas só querem ser respeitadas pelo que elas são. E a partir daí é muito fácil, é só entender isso. E mulher trans é mulher, sim. Ok. Ulisses Neto, deixa eu aproveitar uma fala que você falou na sua primeira abordagem aqui conosco. Você disse que aí o debate na Inglaterra está mais avançado do que aqui no Brasil, né? Queria te perguntar por que você acha isso? Você acha que tem também um contexto histórico envolvido? Tem o contexto de as liberdades individuais aqui serem um pouco mais respeitadas e não terem tanta interferência religiosa como no Brasil, né? A gente pode levantar, por exemplo, o debate sobre relação ao aborto, que aqui é legalizado há muito tempo e é uma questão individual, né? E também essa questão das pautas ligadas ao movimento LGBT, como, por exemplo, como eu disse, se for perguntar para os ativistas dessa causa, para as pessoas que fazem parte dessa comunidade hoje, se existem problemas aqui, elas vão enumerar muitos deles, né? Não é uma maravilha, mas uma questão que se fala muito, por exemplo, essa semana, esse mês tão importante para esse setor da sociedade, em que as marcas, né, estão se envolvendo muito, utilizando muito as bandeiras do movimento, e a primeira pergunta que vem é:
quantas pessoas, né, transgênero, quantas pessoas a empresa emprega e tem na frente das suas marcas e por aí vai. Aqui no Reino Unido é comum, cinema de bairro, lojas, você entra, você vê pessoas que são transgênero e é algo que não é um problema para as marcas aqui, né, nas campanhas publicitárias. Então, acho que é dentro desse sentido que a gente vê uma evolução um pouco maior do debate aqui no Reino Unido, pelo menos, né? O arco-íris, por exemplo, que também representa o sistema público de saúde, ele é uma imagem que você vê aqui por Londres inteira, né? Os times de futebol têm as torcidas gays, que são oficiais e que também colocam as suas bandeiras e que fazem parte dos estádios. Então, acho que é nesse aspecto que dá para dizer que os direitos individuais aqui têm estão um pouco mais assegurados em relação ao que a gente vê o debate aí na América Latina. Tá aí, grande Ulisses Neto, trazendo essa polêmica envolvendo a autora de Harry Potter. Mas olha só, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não acabou não, hein? Daqui a pouco tem mais Morning aqui na PAN. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. O estresse da correria deu enxaqueca? Chegou o novo Dorflex Uno para enxaqueca, com alta concentração de analgésico, para que a dor passe e você possa voltar a pensar com clareza. Olá, bem-vindos ao Drops da Pan e vamos a mais uma dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Na edição de hoje temos lançamento do novo álbum do cantor Eminem, junto com um pedido de desculpas inusitado. E sem mais desculpas, vamos falar do bom e velho rock do cantor Paul McCartney, que lançou um novo álbum em meio à pandemia. E eu vou continuar atualizando vocês sobre as atrações do Rock in Rio 2021. O rapper Eminem surpreendeu os fãs ao revelar o lado B do seu disco Music to Be Murdered By, originalmente liberado lá em janeiro desse ano. O álbum vem com 16 faixas inéditas e na canção Zeus, Eminem pede desculpas para Rihanna por uma música vazada em que ele dizia estar do lado de Chris Brown, ex-namorado da cantora, que a agrediu em 2009. Ele disse: "Peço desculpas do fundo do meu coração para Rihanna por aquela canção que vazou. Desculpe, Ri, não era para eu te atingir. De uma forma ou de outra, foi um erro meu." A versão do novo álbum liberada no Spotify começa com as músicas inéditas, seguidas das 20 faixas originais do disco, lançado em janeiro desse ano. E você que é fã, aprecie sem moderação. Em tempos de pandemia e isolamento, grandes músicos trabalharam em novas produções musicais e o extraordinário ex-Beatle Paul McCartney não ficou de fora e lançou seu esperado álbum intitulado McCartney 3. Lançado na última sexta-feira, o disco forma uma trilogia com seus 2 primeiros trabalhos solo, lançados em 1970 e 1980. McCartney 3 conta com 11 faixas e teve todos os instrumentos e vozes gravados pelo ex-Beatle, que também foi responsável por compor as canções e produzir a obra. O novo trabalho vem inspirado pelo Rockdown, uma referência ao lockdown gerado pela pandemia do coronavírus, que acabou fazendo com que Paul desenvolvesse músicas já existentes e escrevesse novas canções. Junto com a estreia do álbum, o artista disponibilizou em seu canal oficial do YouTube um clipe para a faixa Find My Way, dirigida por Roman Coppola. A gravação mostra cenas do músico tocando todos os instrumentos e produzindo a canção. Eu conferi e posso dizer que está bonito de se ver e ouvir. Então, confere lá. O Rock in Rio anunciou no fim da semana passada uma das atrações do palco Sunset para a edição 2021 do evento. A banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai vão se unir em um encontro inédito no primeiro dia de show do festival. Quem é fã imagina que será um encontro épico de solos de guitarra que com certeza vão conquistar. Essa união está marcada para o dia 24 de setembro, mesmo dia em que o festival terá apresentações de Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura, como eu já havia comentado por aqui. O Rock in Rio acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Fiquem atentos para o que vem por aí. E o Drops de hoje fica por aqui. Para saber disso e muito mais, você já sabe. Acesse jp.com.br/entretenimento
Siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. É grátis. E lá você terá acesso a todo o conteúdo do Drops e da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, tchau e até mais. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois, clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça. Jovem Pan Morning Show. Gente, para fechar o Morning Show de hoje, nós vamos rever uma entrevista com o coaching Wendel Carvalho, hein? Para quem não se lembra, ele viralizou nas redes sociais com um vídeo que levantou muita polêmica sobre masculinidade. A conversa foi bem legal. Roda aí. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto! Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Né, gente, o tom de voz que o Adriles fez com o desse rapaz que gritou. Olha, o barbudo de camisa branca aí que vocês viram nesse vídeo é o coach e empreendedor Wendel Carvalho, definido em seu próprio site como especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas. E é com ele que a gente vai bater esse papo agora nessa manhã. Wendel, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos, muito bom estar aqui e muito bom ver aquele vídeo logo na abertura, que bom, obrigado pelo espaço. Muito bem, Wendel, esse trecho viralizou na internet, né? É possível a gente entender o que estava passando ali? Queria que você contasse um pouco pra gente. O que acontece é o seguinte, eu conduzo um evento de mudança comportamental, onde as pessoas vão lá para poder redefinir 5 áreas da vida. Esse evento se chama Protagon, ele tem 50 horas de duração, 50 horas. Então, das 50 horas, alguém, como a gente vê que isso acontece na internet o tempo todo, pegou um trecho de 1 minuto e meio
e sem contexto nenhum jogou na internet. Então as pessoas fazem isso o tempo todo. São 3 filtros mentais que existem. As pessoas selecionam, deletam e distorcem. São filtros que utilizamos o tempo todo. Eu utilizo isso o tempo todo, não tem como viver sem esses filtros, né? Então eram 50 horas de treinamento, pegaram um trechozinho de 1 minuto e meio, onde eu estava fazendo uma intervenção com o querido Eduardo, que é um aluno meu, e o Eduardo estava trabalhando ali questões ligadas a travas emocionais que ele tinha, de não conseguir se expressar quando alguém ia contra o que ele acreditava. Quando alguém metia emocionalmente o dedo no peito dele e ele não conseguia se desvencilhar daquilo. Era um pedaço de uma janela de 50 horas. Agora, Wendel, esse vídeo gerou muita discussão na internet, teve matéria para tudo quanto é lado em relação a isso. E eu queria que você nos contasse como é que você reagiu às críticas em relação a esse vídeo, que são críticas que dizem que exatamente esse vídeo reforça um padrão de um comportamento patriarcal, né, de uma masculinidade tóxica na sociedade. Como é que você reagiu a essas críticas? Bom, a primeira coisa a gente entendeu é o seguinte: não importa o que outras pessoas vão falar sobre mim ou sobre vocês. Nós não precisamos da opinião de outras pessoas quando nós sabemos quem nós somos e o que realmente estava acontecendo ali. O grande desafio das pessoas é que elas acreditam que por selecionar, distorcer e generalizar, pegar um vídeo de 1 minuto e 30 e postar em algum lugar e julgarem o que estava acontecendo numa janela de 50 horas, e ninguém veio conversar comigo. Vocês são o primeiro veículo de mídia que vem conversar comigo. Porque é muito mais fácil colocar lá e vamos falar que era isso, masculinidade tóxica, essa bobageira toda. Então, esse é o contexto. Então, assim, não importa o que disseram, porque aquelas 1000 pessoas que estavam lá, os mais de 240 mil alunos que eu tenho, eles sabem o que acontece dentro daquela sala. Eles sabem. As pessoas sabem. Só que quem viu o vídeo não sabe. E as pessoas, não, vamos lá no canal do YouTube do Wendel, tem 250 vídeos lá. 51 milhões de visualizações. Vamos assistir uns 10 vídeos para a gente poder entender se é realmente isso que o Wendel pensa. O Wendel é casado? O que será que a Karina... Como é que a Karina é? A Karina é uma mulher submissa que apanha do Wendel? Vamos checar. Não tem isso. Então, assim, o que foi dito, para mim, não tem a menor importância. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que a gente faz lá, e o Eduardo, por exemplo, sabe o que aconteceu com a vida dele depois daquela intervenção, entende? Então, assim, o que acontece é o contexto de, por exemplo, masculinidade tóxica, que são termos que são levantados. Jordan Peterson, um autor maravilhoso, deixa muito claro isso. Masculinidade tóxica ou é o comportamento humano tóxico? Da mesma forma que tem homens que têm comportamentos que são inaceitáveis, como, por exemplo, violência. Um homem violento em relação a uma mulher, isso é inaceitável. O que eu defendo claramente é que está acabando essa virilidade e essa agressividade nos homens. E a agressividade é algo fundamental dentro de um homem. Mas o homem tem que ser agressivo com a sua agressividade contida, controlada, não violento. E aí, semanticamente, existe uma dificuldade das pessoas entenderem a dificuldade do homem que é agressivo, ou seja, tem atitude, tem punch, resolve as coisas, protege a sua família, resolve quando as coisas estão com dificuldade, de ser agressivo. E a sociedade agora quer que os homens não sejam nem mais agressivos. Existe uma diferença entre agressividade e violência, né? Wendel, além das críticas, esse seu vídeo também gerou muitos memes. Vamos colocar um aí, produção? Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá! Deixa eu ouvir isso aqui! Me dá essa voz! Cadê o grito de vocês? Ô, Wendel, e além... Não dublei, não fui eu, Wendel, além... Foi, olha, Madrid, eu queria só dizer, Wendel, que quem dublou exatamente esse meme foi um integrante do nosso programa, o Adriles, né? Ele, inclusive, recebeu uma alta remuneração por isso. Não, mas olha, Wendel, só mais uma coisa importante. Além de meme, também teve repercussão, porque o Whindersson chegou a publicar um tweet, não é, produção? Muito famoso, gente muito famosa aí publicou sobre esse seu vídeo maravilhoso, dublado inclusive no meme pelo Adriles. Olha, só para te explicar, Wendel, nós temos aqui na nossa bancada do Morning Show uma pluralidade assim nítida, né? Primeiro pelo Adriles, segundo pelo Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho e Vinícius Moura. A Paulinha já estava querendo fazer uma pergunta antes, então vou passar a palavra para ela.
porque a gente vê os caras de pé nesse recorte, enfim, e a gente vê que tem várias mulheres também ali, né? Tem várias mulheres que estão ali sentadas. E aí, é isso que eu queria entender. Elas estão ali sentadas, elas também estão aprendendo alguma coisa? Esse foi um momento especial para esse indivíduo que tem um bloqueio? Para os homens que estavam ali presentes. Aí, essa agressividade que você falou, assertiva, que eu acho que é essa agressividade positiva, não a agressividade da violência, ela também é importante para as mulheres. E você trata disso lá também? Porque é o que você falou, foi só um recorte. Eu nunca assisti sua palestra de 50 horas, mas eu vi que tem um monte de mulher ali. Conta pra gente. 50% do meu público nos treinamentos são mulheres. 60% da minha audiência no Instagram são mulheres. 60%. Antes de entrar, eu sabia que vocês iam perguntar, eu fui lá olhar. 60%. Então, o que acontece? As pessoas confundem, e é louco, porque se eu fosse explicar tudo aqui, eu demoraria 4 horas para explicar. As pessoas confundem energia masculina com energia feminina. Energia feminina não quer dizer mulher. Energia masculina não quer dizer homem. Eu sou um homem que tenho em mim energia masculina e energia feminina. O fato de eu estar aqui me preocupando em vocês entenderem é minha energia feminina. O fato de eu chegar lá e resolver alguma coisa, chegar à atitude e tudo mais, é minha energia masculina. Eu tenho energia masculina e energia feminina. As pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que é o seguinte, energia feminina é da mulher, energia masculina. E aí a gente começa com esse discurso polarizado. Então, lá, naquele momento, Eduardo precisava ativar mais a sua energia masculina para equilibrar isso. As mulheres precisam ter energia feminina e masculina. E por que essas duas energias são tão importantes dentro de um relacionamento? Um relacionamento precisa ter uma pessoa que ela é um pouco mais masculina e um pouco mais feminina do outro lado, para que aconteça essa dança, esse jogo. E eu estou falando de um relacionamento hétero e um relacionamento gay. Não importa. Vai existir sempre uma pessoa que é um pouco mais masculina e outra um pouco mais feminina. Quando essa dança não acontece de forma síncrona, existe um problema no relacionamento. Eu atendo casais héteros e gays há mais de 15 anos. Não estou falando aqui porque eu li um livro ontem, eu fiz um cursinho ontem. Não, eu tenho 16 anos de carreira. Então, quero que vocês entendam. É uma diferença entre masculino e feminino e energia, homem e mulher, masculino e feminino. Então, eu tenho uma energia masculina e a Karina, minha esposa, tem energia masculina. Só que para a gente poder se relacionar, a minha energia masculina, na maior parte das vezes, precisa ser um pouco maior do que a dela. Tem momentos que a Karina me engole, a energia masculina dela fica maior do que eu. Ela fala assim, eu não quero isso aqui em casa e acabou. Eu falo, não vou mexer com essa porra, porque não vou falar mais nada. Então, essa polaridade acontece. Tem momentos que a energia masculina da Karina é maior. Tem momentos que a minha energia masculina é maior. E entender essa dinâmica, essa dança no relacionamento. Perfeito. O que acontece? Mulheres vêm sofrendo muito, porque estamos na terceira onda da clarificação desse masculino. A primeira onda foi o quê? Até a Revolução Industrial, onde os homens eram patriarcais, aquela coisa, a mulher não podia votar, os homens batiam nas mulheres, essa coisa. Isso não cabe mais, isso acabou, meu Deus do céu, nunca coube, na verdade, né? Aí veio a Revolução Industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Os homens foram mais para as fábricas e os filhos foram criados quase que exclusivamente pelas mães. É o que aconteceu. Então, aconteceu um distanciamento do filho do pai. E perdeu-se esse referencial. O referencial do masculino, quem deu a partir dali foi a mãe. A mãe começou a dizer para o filho o que era o universo masculino. A mãe começou a projetar no filho a imagem do pai que não estava ali. Aí começou um outro tipo de homem sendo criado, que é esse homem que a sociedade quer hoje. Que é um homem que não é agressivo, que é um homem que não tem atitude, que é um homem que ele... Por quê? Ele é o oposto daquele homem inicial. E eu entendo a dor, porque aquele homem inicial, que veio desde das eras antigas até a Revolução Industrial, era um homem muitas vezes nocivo, mas um homem que muitas vezes foi necessário, mas nocivo em muitas vezes. Então não cabe mais aquele homem. Qual é esse terceiro homem que existe e precisa vir à luz agora? É o homem que tem esse equilíbrio da energia masculina e feminina. Não é aquele homem, por exemplo, que quando a mulher chega em casa chorando, pô, meu dia foi terrível e tal, e o cara, porque meu chefe, o cara, o que a mulher quer, esse cara fala assim, ó, olha, seguinte, eu seguro as pontas. Perfeito. Sai dessa porra desse trabalho. Eu vou segurar as pontas aqui em casa. Vai que eu seguro. Não quero ver você passando por isso. Na prática, você pode abrir uma enquete no seu Instagram e pergunta lá que tipo de homem essas mulheres querem. Elas querem um homem que seja parceiro, um homem que esteja junto, que a escute, mas um homem que resolva.
E o resolver, esse resolver de fato, questões complexas, difíceis, é a energia masculina, que as mulheres também têm. Eu quero que vocês entendam que a gente não está falando de homem e mulher, está falando de energias, manifestações energéticas de homem, masculino e feminino, entende? Deixa eu passar a palavra aqui para o Adriles, porque eu notei que o Adriles fez algumas caretas enquanto você falava, e eu queria muito te pedir... Não, o Adriles é o equilíbrio perfeito das energias. Então, mas olha, Joel, Paulinho e Vinícius, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aproveitando que nós temos um coach de masculinidade aqui, eu queria muito pedir um freela, um gratuito, para você ajudar o nosso Adriles também. Se você puder, Wendel, seria fundamental. Eu não preciso de ajuda, eu sou um homem do futuro, eu sou um homem reconstruído. Mas eu queria perguntar para o Wendel o seguinte, eu fiquei pensando muito nas coisas que ele disse, aí a gente sabe, né? Não precisa nem remontar a Revolução Industrial, vamos remontar mais antigamente, a pré-história, que os papéis normativos, biologicamente, culturalmente arraigados na nossa natureza, fomentam exatamente o princípio da nossa atração sexual e afetiva. O macho provedor, aquele que disseminava a sua semente e que protegia a prole, a família, a mulher grávida, é ainda, até hoje, no imaginário feminino, o símbolo de virilidade, de masculinidade. E a mulher tinha essa coisa de receber, de ser mais generosa, porque ela é engravida, então ela tem que escolher melhor o seu parceiro. A minha pergunta é muito simples. Em que medida você acha que o feminismo contemporâneo tem atrapalhado esse tipo de definição mais objetiva desses papéis normativos, querendo ressensibilizar o homem, que tudo bem, como você bem disse, o homem às vezes era agressivo, é incisivo, sei lá, era violento, isso tem que acabar. Mas isso faz parte da natureza também agressiva do homem. E aí o homem, quando fica muito sensível... É uma pergunta, Adriles. Aí quando o homem fica muito sensível, ele fica meio embananado. Então minha pergunta é, em que medida, como é que você diferencia, mais objetivamente, o machismo tóxico, violento, agressivo, da masculinidade daquele homem pré-histórico que agradava a sua mulher e segurava e protegia a sua prole, que ainda até hoje é o símbolo do homem sedutor para a mulher? Qual que é a diferença entre machismo e masculinidade? Isso é maravilhoso. Te devo um outro café por fazer essa pergunta. Vamos entender a seguinte diferença aqui. Essa pessoa que é machista, o homem machista, é o que acredita que ele é superior à mulher e a mulher é inferior. Se vocês forem na definição, está ligado a isso. Um é maior que o outro, melhor que o outro, superior ao outro. Isso não existe. São elementos complementares. O homem sozinho, ele é ineficiente. A mulher sozinha é ineficiente. Tanto na criação de filhos, por exemplo. Essa é uma coisa muito clara. Um homem não é capaz de disparar feminilidade em uma menina, em uma mulher. Não é capaz. Só uma outra mulher pode fazer isso. E aí uma mensagem para as mães solos. Uma mãe que cria o seu filho sozinha não é capaz de criar masculinidade dentro de um menino. É só um conjunto de homens que podem fazer isso. Isso é iniciação tribal, é o que existe desde que o mundo é mundo. Criado por mulheres. Então, o que acontece? Qual a solução para uma mãe solo? Buscar um professor de judô para o filho, escoteiros, futebol, esse tipo de coisa que ele vai ter contato com outros homens. Então, existe essa diferença desse homem que é o homem novo, que é o que eu venho propondo para essas pessoas, que é o homem que, ao mesmo tempo que ele é agressivo para proteger a sua família, ele é agressivo para poder ter atitude, resolução, ele é completamente amoroso com a sua esposa, completamente fiel à sua esposa, completamente em prol de passar valores para os seus filhos, passar tempo junto com os filhos, dividir as funções de casa. Pô, final de semana eu lavo louça aqui em casa. Eu não estou fazendo nenhum favor para minha esposa, não. É porque a gente não tem empregado no final de semana. Mas eu vou lá e lavo. Por quê? Porque isso é minha parte, entende? Só que as pessoas não entendem isso, fazem um recorte e porque deletam, selecionam e distorcem. Então esse homem que tem atitude, é o homem que está lá para resolver, é o homem que, na última instância, se precisa alguém lá brigar com alguém, discutir, falar assim, está errado isso, ele não vai permitir que a esposa dele vá lá. Por uma questão de proteção, ele vai, mesmo sabendo que a esposa é capaz de fazer isso. Pô, a mulher é capaz de fazer praticamente tudo. É entender essas diferenças que existem. Por que cargas d'água o homem vai lá e tem 7, 8 vezes mais testosterona que uma mulher? Existe um fator biológico nisso. Só que o que acontece? Que muitas feministas que não conseguem entender esse movimento, e aí eu entendo o porquê delas, porque elas querem evitar que homem lá de trás, aquele homem, né, brucutu lá de trás, ressurja. Eu entendo isso. Então essa é a diferença entre esse masculino saudável e esse machista. Perfeito. Wendel, aqui eu tenho um papel, às vezes, de ser um pouco chato, exatamente por conta do tempo nosso aqui de programa, então vou pedir para o Joel e para o Vini fazerem as suas perguntas agora e você responde de uma vez só, tá? Joel. Vamos lá. Bom, Wendel, bom dia aí. Olha, eu entendi que você está dizendo que, ok, existem energias masculinas e femininas, todos os homens e mulheres têm ambas as energias,
mas ainda assim, de alguma maneira, no homem deve prevalecer mais, especialmente no relacionamento, nos filhos, a energia masculina, e na mulher, a energia feminina. Agora, muita gente hoje em dia discorda disso, diz, olha, essa preponderância da energia masculina no homem, ela é justamente o que faz com que as mulheres tenham a sua carreira profissional muitas vezes tolhida, que não possam ocupar os mesmos espaços, que deixa o homem com uma ascensão, um papel social mais importante do que a mulher, enfim, uma série de outras coisas na vida profissional e nos relacionamentos. O que você diz, então, para essas pessoas que dizem, ok, podemos até falar de duas energias, ou seja lá o que for, mas elas poderiam estar distribuídas igualmente entre as pessoas, sem necessidade do homem ainda ocupar o papel do provedor, da rocha de estabilidade, e a mulher ali mais frágil. Vini, vai lá. Oi, Wendel, bom dia. Queria perguntar para você se de alguma forma você redirecionou seu trabalho, como você é um cara que trabalha com o público, se você redirecionou seu trabalho agora nesse momento de pandemia, se você começou a tratar dessas energias também agora que acabam talvez mudando um pouco, com todo mundo estando em casa, as relações mudam dos casais também. Queria saber se você direcionou seu trabalho com relação a isso. Wendel, nosso intervalo está chegando, então vou pedir brevidade aí no seu comentário, tá? Por favor. Fechado. Então, primeiro a resposta, respondendo primeiro a segunda, que é mais simples, né? No meu canal do YouTube tem vídeos, 2 vídeos por semana, vídeos que a gente faz no estado da arte, vídeos com conteúdo. Inclusive, um dos vídeos que a gente postou foi 5 sinais que mostram que o seu casamento pode estar por um fim e como resolver essas questões. Então tem vídeo no YouTube de graça, ninguém precisa pagar nada, tem lá, tá? Agora sobre a outra questão, que é as mulheres ganharem menos, né? Então as mulheres ganham menos, têm menos oportunidade e tal. Eu convido todo mundo que está ouvindo aqui, eu não sei quantas pessoas estão ao vivo com a gente aqui, mas um trabalho de casa, vai no Netflix e assiste um documentário chamado Netflix Explica por que as mulheres ganham menos. E vocês vão perceber lá que, na verdade, não é que as mulheres ganham menos, é que por conta de tendências naturais da mulher, a mulher ela é mais cuidadora, a mulher ela é menos agressiva, naturalmente, isso é biologia, gente, não estou falando, é biologia. Então elas escolhem profissões que têm mais cuidado, escolhem profissões que muitas vezes pagam menos, é uma questão de escolha, isso é comprovado cientificamente lá, eles mostram vários estudos. E na verdade a mulher que ganha menos é a mulher que tem filho. E a mulher que tem filho ganha menos porque não está disposta a se matar de trabalhar para poder crescer no mundo corporativo, e a gente sabe como funciona. Comparando mulheres que não têm filhos com mulheres que têm filhos, mulheres que têm filhos ganham bem menos. Então a questão não é mulher e homem, a questão é mulher que tem filho. Essa sim ganha menos. Estou falando de estatística, não estou falando de alguma coisa que eu acho ou penso, entende? Assistam Netflix Explica por que mulheres ganham menos e, na verdade, são mulheres com filhos ganham menos. Então elas escolhem, por exemplo, vocês acham que tem mais dermatologista homem ou mulher? Você acha que tem mais neurocirurgião, homem ou mulher? Por uma questão de movimento biológico. A capacidade do foco em uma única coisa do homem é maior. A mulher ela é mais sistêmica, a visão dela é mais periférica. Ela tem um outro tipo de habilidade. E aí a gente percebe quem ganha mais, o neurocirurgião ou uma dermatologista. O neurocirurgião, mas por que as mulheres não escolhem? Porque elas não têm interesse naquilo. É muito menor o interesse. Está disponível. Então, cria esse contexto de que mulheres ganham menos porque existe. Não é isso. As opções de profissão estão lá, ok? Perfeito. Você respondeu o Vini, né, Wendel? Agora. Os dois. Sim, né? falei que a gente tem vídeos e materiais que estão no YouTube para ajudar as pessoas de graça. Deixa eu agradecer você, então, Wendel Carvalho, pela entrevista aqui no Morning Show. Muito obrigado, Wendel. E volte sempre aqui, viu? Obrigado mesmo. Gratidão imensa. Obrigado. Esse foi o Morning Show de Natal, hoje dia 25 de dezembro. O programa acabou e eu só posso te desejar um Feliz Natal com a sua família, com as pessoas que você gosta. Almoce com os seus familiares, almoce bem, se preservando contra o coronavírus, mas sempre com aquele bom sentimento, com aquela boa esperança que o Natal traz para todos nós. Gente, um beijo, um abraço a todos. A gente se vê por aí. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia a todos vocês que acompanham o nosso programa pela Jovem Pan FM, pelo Panflix, pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo YouTube. Milhões de beijos para os nossos chatizeiros de plantão do YouTube que estão sempre com a gente no programa e para a galera do Facebook. Bom dia você que está agora todo arrumado, todo trabalhado. Você sabe que eu vi matérias falando que você já está, então, na tendência que é do ano que vem, que é o veludo cotelê. Bruno Moda tá na estica. Olha, vocês que estão acompanhando pela rádio, me imaginem todo trabalhado no veludo cotelê. Ele está nu com um laço vermelho de veludo no pescoço. Exatamente. Quem tá assistindo pelo Panflix, pelo YouTube, sabe a verdade. Vocês que ficaram do Morning Show. Não conta, deixa eles ficarem com a imaginação. Mistério, Lígia Mendes. Clima de Natal. Eu vim com o veludo porque achei que era um clima de Natal, clima natalino. Me diga, quem é você na ceia de Natal, Lígia Mendes? Você é aquela que vai armada pras treta, aquela que já tá vacinada, inclusive você tá vacinada é bom, né? Fica de boa na lagoa, pega a pipoca e fica assistindo. Não, se tiver uma treta eu nem vou, chama Natal, gente. Treta é A Fazenda, que eu assisto direto pra poder comentar aqui no programa. Seu Natal treta não tem de família, jamais. Mas jamais, sem a menor chance. Aliás, treta é pra comentar. Falou que faz meia confusão, eu saí, vou falar uma coisa feinha, tá? Mas fazer o quê? Eu fujo mais rápido que um pum, amado. Se tem um trem que eu detesto, é briga e discussão. É alguém pra brigar num dia que tem comida e presente, não tá no meu DNA. Se tem um dia que eu já acordo rindo, porque não sei se vocês têm, você tem isso também, vamos perguntar pra nossa convidada de hoje também se ela tem. Ai, que linda! Toda colorida, ticana. Bom dia. Bom dia, Kizzy. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo. Feliz Natal, ho, ho, ho. Natal é uma semana tão feliz, tão mágica. Bruno, você não vai perguntar pra ela quem é ela na ceia de Natal, não? É só comigo. Não, quero saber, Kizzy, quem é você? Sabe aqueles testes da internet, BuzzFeed? Quem é você na ceia de Natal? O que dá no seu teste? Eu treto. É a cara dela. É a cara dela, tipo assim, se alguém tocar na rabanada dela. Não. Eu botar uma uva passas, já acabou pra mim. Já não tem mais conversa. Tem um pavor de uva passas e coentro, Lígia. Ah, não, gente, não inventa isso não. Então pode passar as passas todas pra mim, porque eu amo também. Ai, que bom, Bruno, que você ama também. Meu sorvete favorito, passas ao rum. É a cara da Kizzy, tretar até por causa das passas. Mas isso é coisa de gente investigativa, que tem paciência. Eu prefiro comer um alimento, até que eu não goste tanto, do que ter o trabalho de tirar. Como uma jornalista investigativa, não. Ela vai até o fim e só faz o que gosta. Aliás, Kizzy, qual vai ser a história de hoje? Olha, a história de hoje é da Jaque. Cara, e a Jaque é minha conterrânea, ela é capixaba. Um beijo pro meu Espírito Santo, estado que eu amo, onde eu nasci. A Jaque também é capixaba. A Jaque nasceu em Colatina, lá no norte do estado. Cidade da Meuabá. Ela conheceu um rapaz e foi morar nos Estados Unidos com ele. Ok, chegou lá, casou, teve um filho, beleza. O casamento não estava indo muito bem, acontece, normal. Pois a Jaque estava aprendendo a dirigir, no início ainda, tirando carteira. Vocês acreditam que ela tomou uma multa de um policial americano? Acho que ela nem sabia falar ainda direito a língua e tentando desenrolar com o cara. Pô, alivia minha multa aí, porque as multas lá só o brasileiro, né? Porque eu olho pro policial e já tenho medo. Só um brasileiro pararem ela nos Estados Unidos, Bruno, e a mulher tentar um alívio. Eu vou dizer, você falou que ela não sabia falar inglês. Menino, o brasileiro aprende inglês na hora pra desenrolar uma multa. Ele nem sabe falar inglês, já tá lá. Please, my multation, no, I was not. Me not, correndo. Mas, e aí ela tomou a multa do cara e foi tentar desenrolar. Pois Bruno, se o brasileiro já desenrola para sair fora da multa, imagina quando ele se interessa pelo policial. Meu amor, ela fala até hebraico, pois eles acabaram flertando, se apaixonando e casando por causa de uma multa no trânsito. Beleza. Já tinha o filho dela, tiveram outro filho juntos. Peraí, então ela foi pra lá pra ficar com o cara, tal. Aí teve um filho. Aí separou, ela foi multada por um guarda que acabou casando com ela e teve um filho com o guarda. O que já é uma história, né? Já é uma história que a gente já leria. Mas não tem, você tá me dizendo que tem mais uma parte desta história? Mas aí vem toda a história linda de compaixão, de generosidade da Jaqueline. O irmão dela
faleceu e a mulher dele também. E aí ela levou os 3 para os Estados Unidos, acolheu, deu casa, comida, amor e adotou os 3. Beleza, vida seguindo, ali já tinha o quê? 5 crianças. Mas me conta uma coisa, esses sobrinhos que ela adotou, os filhos do irmão aqui no Brasil que tinham falecido, eu não sei há quanto tempo ela estava lá, eram filhos que ela conhecia? Eram sobrinhos que... Não, ela conhecia quando vinha ao Brasil. Eles já eram grandinhos, entendeu? Mas ela não tinha um contato diário porque ela mora em Ohio. Então ela já estava com 5 filhos em Ohio. Oi? Ela já estava lá com 5 filhos em Ohio. Sim, aí já estava com 5 filhos em Ohio. 2 dela, os 3 do irmão que ela adotou. E um belo dia ela está na igreja, eis que chega uma avó super, meu Deus, com problemas, com 2 crianças gêmeas, uma delas com probleminha de saúde, enfim, ela vai poder explicar melhor. E a mãe das crianças não queriam essas crianças. E aí foi o que ela fez. Amor, a gente já tem 5 mesmo, o que são 2? Levou o casal de gêmeos, bebezinhos ainda para casa, e é a compaixão em pessoa, a nossa querida Jaqueline. Pera, então me ajuda. Aí, menos de 2 anos depois, ela foi cuidar temporariamente de um casal de gêmeos que estavam sendo abandonados pela mãe e ficou com os bichinhos também. Exatamente. E cuidados por uma avó muito idosa, que não tinha condições. Então ela falou, vou ficar temporariamente com esse casal de gêmeos. Mas para que é 2 filhos para quem já tem 5? Acabou ficando, pegou um amor, uma afeição, não conseguiram devolver o casalzinho de gêmeos, estão juntos até hoje. Não, gente, que mulher é essa? E já em menos de 2 anos, ela tinha 2 filhos. Em 2 anos, ela já estava com 7. Olha as fotos. Eu quero ser adotada por ela. Todo mundo merecia uma mãe assim. A nova Mareu, adotada. Essa capacidade de amar, ou a grávida de Taubaté, né? A capacidade de amar o próximo, sabe assim, fazer o bem sem saber a quem. Total, porque isso tem a ver com, acho que com capacidade de amar mesmo. Gosto, e vai sim, e é meu sim. Aliás, ela tá com a gente, tá? Kizaharu. De Natal, diretamente de Ohio. Bem-vinda, Jaque. Como é que vocês estão? Que prazer. Oi, prazer ter você prazer aqui. Bom meu. dia. Tá aqui no Tonapão, uma honra para nós. Afinal de contas, entre uma mamadeira e outra, uma fralda, um almoço, uma escola, ter tempo para dar uma entrevista à mãe de 7 filhos não é para qualquer um, né, Jaque? Não é, eu vou te falar, eu tava rindo o tempo todo, eu tava assim, gente, a Lígia não é de Deus. Você contando, toma um, toma outro, e a Kizzy falando, eu falo, gente, vocês duas juntos deve ser uma comédia. Mas é desse jeito, a minha vida é uma loucura. Mas no final das contas valem a pena, sabe? Por eles valem a pena fazer tudo. Na sua adolescência, antes de mudar, ser mãe era uma necessidade que você tinha? Tipo assim, preciso ser mãe para me sentir realizada? Ter muitos filhos estava no seu plano? Como era o assunto filhos na sua cabeça, Jaque? Pra te falar a verdade, Lígia, eu nunca imaginei. Eu tava feliz com um filho. No segundo, eu já estava desesperado, porque eu falava assim, misericórdia, 2 filhos, o que vai acontecer? E aí, depois que eu vi que tendo 2 filhos não me matava, aí eu falei assim, ok. Sobrevivi, vamos adotar os 3, vamos adotar mais 2, entendeu? E se aparecer algum aqui na minha porta, ainda do jeito que eu sou doida, adoto também. Eu achei que a Lígia ia perguntar, mas como é que você brincava de boneca? Você brincava com 7? Falava, não, eu quero 10, eu tenho 10 bonecas. Uma boneca cada meia hora com cada um. Não, o mais engraçado, gente, é porque, tipo assim, a minha infância foi muito sofrida. Então, eu tinha muito medo de não poder dar o que eu queria pros meus filhos, né? Então, eu sempre tive uma vida confortável. Então, eu tava viajando o mundo. Eu nunca imaginava, realmente, que eu ia me tornar mãe de 7. Nunca foi, assim, nos meus planos, né? Eu me tornar mãe de 7. Mas, já que eu virei mãe de 7, eu sou grata por isso. Minha casa é uma loucura maravilhosa, que quem vem aqui fala assim, meu Deus, que delícia, sabe? Quantos são meninos, quantas meninas? Como é que é essa escadinha de faixa etária, tudo? Ok, eu tenho 2 filhos biológicos, que é o André, que tem 14 anos, e o Júnior, que tem 9, ok? Então, eu adotei a Sara, que agora tem 15, o André, meu filho biológico, que tem 14, o João Paulo, que tem 11 anos, o Júnior, que tem 9 anos, Daniel, que tem 9 anos também, e os gêmeos, que são esses loirinhos dos olhos azuis,
Bradley e Allison, que tem 3 anos. Vale a pena, se você tá ouvindo no rádio, depois entrar no YouTube pra ver esse programa, né? Só pra ver essa foto linda. Jaque, você vai ter que me contar. Fala, Na hora que abriu Conta a foto, tudo. primeiro, que bom gosto, hein? Belo marido, querida. Uhum. Mas, Você viu? porém, entretanto, todavia, como é que é isso pra esse cara? Porque, às vezes, uma coisa é a gente, mulher. Mulher já é um negócio de abrir mão, tanto que a gente que gera a vida, e dá o peito, e o caramba, e larga o emprego. Claro que tem homem que faz isso também, tá? Pra turma que não tiver chateada, mas eu cuido de 10 filhos. Mas no padrão, quem abre mesmo, faz concessões pra cuidar, pôr a família em primeiro lugar é a mulher. E esse é um marido que foi vendo a família aumentando em tempo recorde. Como foi a reação desse cara? Ele Homem falou só que assusta. alegria é. Ele tem essa vontade agregadora sua também? Ele falou, peraí, Jaqueline, você tá ficando doida. Então, quando eu adotei os 3 primeiros, a gente estava feliz, né? Tipo assim, a gente não tinha noção de onde isso ia parar. Então, a gente não tinha realmente pensado em adotar mais. Mas naquele dia eu estava louvando ao Senhor na igreja, mulher. Eu falei assim, eu vou sair. Aí tinha um murmurinho na frente da porta. Aí o James, policial, né? Aquele instinto policial, falou assim, tem alguma coisa acontecendo ali. E a gente que é brasileiro, que a gente perde a amizade, não perde a fofoca, a gente já começa a andar pelos cantos, entendeu? Então eu andei pelos cantos e vi, eu falei assim, amor, tá, o babado tá forte ali. Eles vão levar 2 crianças e a mulher tá chorando, desesperada. E o James, o que você quer que eu faça? Eu falei, faça não, então vamos parar o nosso carro aqui, vamos colocar os 2 dentro. Eles só estão precisando de alguém para ficar com as crianças até eles encontrarem uma família definitiva para eles. E aí eu coloquei os 2 gêmeos dentro do meu carro, trouxe para dentro da minha casa e tá aí a família definitiva, eu. Maravilhoso. E esse homem também, o James, o policial que te multou. Você que multou o Multou o coração Peraí, dele. Aliás, ele eu tenho toma que multa corrigir diária. esse negócio aí. Ah, gente, sim, eu corrija. tenho que corrigir. Conta pra nós. Ele queria me multar, entendeu? Mas eu olhei bem pra cara dele e falei assim, moço, você tá louco? Eu tenho que buscar meu filho na babá. Você não pode me multar não, moço. Que loucura é essa? Ele, você tá 20 milhas acima do limite. Eu falei, olha aqui, moço. Aí eu comecei a falar com Mas ele, em que sabe? língua que você falou que não falava inglês direito? Que língua que você falou? Então, meu primeiro marido era americano. O James tem o background todo latino. Então, eu falava inglês, português, espanhol, tudo misturado, entendeu? E ele que lutasse pra me entender. Gente, ela é muito maravilhosa, né? A gente não tem ideia de como é que é. O que é mais difícil? Marcar férias? O que é difícil no dia a dia? Eu acho que pra mim, aqui tudo é muito, por incrível que pareça, organizado. Eu sou OCD, eu sou aquela mãe que tem a mania de limpeza. Se você chegar na minha casa, você nunca pensa que tem uma criança, quem dirá 7 crianças e 2 cachorros. Mas é verdade, eu prezo muito pela organização, que é essa aí que vem minha sanidade, daí que vem minha sanidade mental. Por exemplo, eu ostento amor, eles se querem muito, eles que decidem entre eles o que vai dar para um irmão, para outro, entendeu? Tem coisas que eu posso dar, por exemplo, telefone, e eu opto por não dar, sabe? Então é isso, é muito. Eles se cuidam muito, eles que decidem entre si o que vai dar. Por exemplo, eles querem dar um negócio de basquete, um hook de basquete pro Bradley, que ele tá gostando de basquete, tá atrapalhando ele. Então, eu disse, mamãe, tem como você comprar isso pro Bradley? Claro, eu vou lá e compro, entendeu? Eles mesmo entre si decidem o que eles querem. E geralmente são coisas muito baratas. Eles não optam por muita coisa assim, eu quero um PlayStation, ou eu quero um Xbox, apesar que eles já têm, mas eles não pedem muita coisa assim, eles querem coisa pequena para brincar entre si, entendeu? Eles falam português, todos? Quando eu adotei as primeiras crianças no Brasil, Lígia, o idioma na minha casa era 100% inglês. Então, quando os brasileiros chegaram, meus filhos, por eu ficar louca e ter que falar alguma coisa em português para eles entenderem que eu tava nervosa, entendeu? Ela é maravilhosa. Gente, porque quem é mãe sabe, esse negócio de ficar brigando com o menino sabe? Você tem que falar na sua língua mãe. Falar assim, olha aqui, menino, se você não parar, vou te colocar 7 pés abaixo da terra. Entendeu? Eu tenho certeza que você fala pior, mas se segurou na rádio. Eu vou te descer o cacete, filha da mãe, tá claro. É porque mãe que é mãe mesmo, Lígia, aquela mãe que é mãe raiz, aquela que não tem babá pra ficar tomando conta, aquela que não tem enfermeira pra ficar passando a noite em claro enquanto o filho acordar pra dar leite de 3 em 3 horas, entendeu? A gente fala isso, menino, se você não parar, eu vou te matar, entendeu? Então, é normal isso da mãe falar.
E como a que é gente passa xingar, por chamar muita atenção coisa. em inglês dos gêmeos pequenininhos? Eles aprenderam a falar alguma coisa em português ou na hora de falar, você xinga eles em português também ou tem que xingar em inglês? só? Olha, eu falo com eles em português porque eu quero que eles tenham convivência com a minha família, né, brasileira. Porque eu falo com eles, meus filhos, você não sabe o que é vida até você ter uma família pobre brasileira, gente. É vida. Eu acho que deveria ser cultura, sabe? Porque eu conto as histórias da minha infância, eles ficam trespassados. Aí eu falo com o Brelli assim, olha, se você não parar, eu vou sambar a mão no meio da sua fuça. Eles já sabem o que é. É uma Agora- família. Eles aprenderam a xingar em português, Lígia. Exatamente. Aí depois eu falo bem assim, if you don't be quiet, I'm gonna knock your front tooth out. Do you understand me? Aí você fala, "Yes, mommy." Ela é maravilhosa! O povo fica passado comigo, né? E eles que lutem pra desenrolar esse negócio. Eles falam comigo bem assim, mãe, por que as mães americanas são tão diferentes? Eles falam, não fala gritando, não fala berrando. Eu falo assim, meu amor, Deus te deu uma mãe brasileira. Se você tem problema, vai conversar com Deus e resolva com ele. Olha, gente. Ô, Lígia, vamos pedir pra Tutinha um quadro Aprendendo Inglês com Jack James. Gente, amor, eu Pô, quero isso é falar, legal. quero que vocês, o quadro Aprendendo a Maternidade com o Jack. Gente, aí eu tenho, tá? Conteúdo pra dar e pra vender. Você tem seu canal no YouTube já? Então, eu trabalho com Fala, famílias hoje em dia. Que, Kizzy? Ela bomba na internet, essa mulher dá até palestra. Você não tem noção. Ensinando a ser mãe raiz. Aqui não tem mãe Nutella não, né, Jaque? Nem na minha porta passa. Ai, adoro, eu quero ser igual você. Eu já amei, porque você vê que ela tá impecável, né? O que ela falou da mania de limpeza. O cabelo não tem um fio fora do lugar, a sobrancelha é mais bem feita, a maquiagem impecável. E o jeito que ela gosta de falar, ela tem o lado bom dela, igual eu tenho o meu. Porque você tá aqui, olha, o tempo inteiro, ó, vem pra 3, corta pra 3. Eu sou igualzinho, tá dando entrevista falando com vocês aqui, ó, o tempo inteiro. Então eu quero falar pra vocês isso. Na foto também. Entra no meu Instagram, todas as fotos tá assim. 100% desse lado, olha lá. Claro! Jota Burgarelli. Sabe de tudo, Mas, Jack. Olígia, Ah. mas é verdade, eu trabalho hoje em dia com família, porque hoje em dia eu acho, assim, surreal. Eu que vim da família humilde, meu passado, assim, a gente aprendeu a mais valorizar as famílias, né? E hoje em dia eu vejo mães que, às vezes, deixam de rebocar a casa, mulher, para dar um telefone achando que isso tá fazendo algum favor, tá, entendeu? O alecrim dourado dela, o presente de Deus, que Deus deu só para ela, entendeu? Você tá coberta Então- de razão. Aliás, que bela casa, né? Tá uma foto ali. Que casão. Corta pro Bruno ali, olha ali. Isso. Sim, tô vendo aqui, olha. Tem mesa, já quero ter. Tá chique. E as decorações de Natal? Você é uma daquelas mães que vai, coloca árvore, guirlanda e fora da casa, que lá eles colocam fora da casa ali já a decoração de Natal. Você coloca? Coloco. Aí eu tenho. Como minha casa é muito grande, porque quando eu falo assim, vocês têm que desaparecer da minha frente, eles realmente têm que desaparecer, entendeu? Então, eu tenho 2 árvores de Natal, 2 no andar de baixo, em cima eu não quis montar outra, não, que eu fiquei com preguiça. Porque na hora de desmontar, só por Cristo, sabe? É um inferno mesmo, pra guardar bolinha, Nossa, bolinha sem É legal montar, né? Mas na hora de desmontar. Kizzy, o que você falaria mais sobre essa história? Eu sou apaixonada pela Jaque, primeiro que é minha conterrânea, é capixaba, e mulher capixaba é arretada, e eu fui criada por uma mãe e uma avó que são com paixão pura, que também adotaram, minha mãe adotou, minha avó adotou, isso é a coisa mais linda do mundo, eu penso em adotar, eu aprendo muito com Jaqueline James, minha conterrânea amada, obrigada por essa aula de compaixão, Jaque. Obrigada, Kizzy, por todas as oportunidades que você tem aberto para mim também. Fico muito agradecida. E um Natal nessa sua casa, é isso que eu queria, essa sua lição. A gente te convidou aqui no Natal porque é uma data que a gente deveria pensar, pelo menos tentar, né? Ser mais amorosos, ter mais compaixão, mais perdão, agregar, estar mais em volta da mesa do que com o olhar para fora, que significa, entre aspas, estar mais para dentro da gente, né? Da nossa família ali. Natal nessa família especial. O Natal se tornou mais especial esse ano de 2020 pelo fato de tudo que aconteceu. Esse ano fez com que a gente parasse, uma gripe fez com que tudo parasse e forçou a gente a olhar para dentro de nós mesmos. Se a gente não tinha tempo com os nossos filhos, forçou a gente a ter tempo, forçou a ser criativo. Então, esse ano o que eu falaria para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que realmente começasse tirasse esse ano como uma lição,
e começasse a partir desse ano a olhar o Natal, as coisas diferentes, dar valor realmente às coisas que realmente têm valor e parar de olhar as coisas que têm preços e não valores, entendeu, Lígia? Eu acho que esse ano, um abraço que a gente não podia dar, a gente viu o preço e o peso que o abraço, que o carinho faz, a distância de você não estar com seus amigos, esse direito de ir e vir, mexeu com todos nós. E eu acho que esse ano, não só esse ano, mas a partir desse ano, eu acho que a gente deveria olhar o Natal de forma diferente. Mais amor, mais carinho, mais apreço, valorizar a pessoa que está do nosso lado, sabe? Porque às vezes eu falo isso direto, a gente tem a mania de ir na loja comprar um presente caríssimo. Vamos colocar que eu vou numa festa na sua casa, eu levo um presente caríssimo para você e para os meus filhos eu vou na área que está em clearance, que está em promoção. Você está entendendo? Então, a partir de agora, eu estou nesse ano que eu vou dar o melhor para os meus filhos. E o que eu puder, eu dou uma promoção para quem eu estou indo, entendeu? Porque no final das contas, quem vai estar comigo do meu lado são os meus filhos, são os meus familiares. Maravilhosa. Me adota? Adoro. Lígia, eu adoro vocês não têm nem ideia, gente. Eu não posso nem dar um berro, eu tenho que fingir de chique, pelo amor de Deus. Não, pode berrar. A gente vai ter que fazer várias outras coisas. Estou encantada. Bruno, você tem alguma consideração final para esse assunto? É muito legal ter te ouvido. Que bom te ouvir hoje. Obrigada, Espero que entre no Bruno. coração das pessoas essa lição de amor, de compaixão. E ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, vamos ouvir a história de uma mãe que adotou 7 filhos, né, Lígia? Parece que a gente vai ouvir uma pessoa falando assim, olha, tudo bem, adotar faz parte da minha vida. Você é arretada, você tem energia, você é divertida. Quero te ouvir todo dia. Manda áudios pra mim no WhatsApp. Vou mandar, gente. Vocês vão morrer a cada história que eu tenho pra dividir com vocês. Vocês quase infartam. Nossa, vamos fazer Entendeu? a Aninha bolar o reality dela lá com os filhos. Enfim, tem tanta coisa que a gente tá pensando pro ano que vem. Me fala uma coisa aqui, uma última curiosidade. É curiosidade minha. Tá. Moqueca capixaba, você conseguiu fazer aí? Você acha os Meu ingredientes? amor. Moqueca, camarão ao alho. O camarão ao alho e óleo também faço. Eu faço caranguejo no leite de coco. Tudo que você imaginar. Maravilhoso. Ai, Kizzy, vamos visitar ela lá, Bruno. A gente leva o Bruno também. Vamos ano que vem? Moqueca capixaba, a Então, vou verdadeira levar uma moqueca. panela de barro. Tá Então, bom. pronto. Assim que a Cicina entrar em ação, a gente se encontra. Cicina, vacina. Milhões de beijos Isso aí. pra você, pro James, pros seus filhos. Uma Beijo, honra Bruno. falar. Beijo, você Lígia. é diferente. Sério. Obrigada, Várias de nós obrigada. temos cada uma qualidade, mas assim, não sei se isso foi comigo. Você me pega. Porque ter 7 filhos é abrir mão 7 vezes de você ser o centro da sua vida pra colocar o outro em primeiro lugar. Então, olha, Jaque, e ainda ter autoestima, ser bonita, pensar em você mesmo, você é de tirar o chapéu. Obrigada, amiga. Isso é muita oração, um vinho de vez em quando, uma cerveja. Mas tome em nome de Jesus. Amém! Amen! Amém. Amen. Glória, Thanks, God, oh Lord. Want to buy me? Não, want to buy to my turkey. Turkey chicken. Ô, Kizzy, obrigada, tá? E parabéns. Essa história mexeu mais comigo do que eu imaginaria. Feliz Natal.